Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 16. Terça-feira, 8 de dezembro, manhã. Eric observa Daniela Richards descer o corredor, o casaco vermelho ondulando atrás dela. Joanna olha para o paciente. Eric vai ao banheiro, tranca a porta, lava e enxuga o rosto. Pega o telefone e liga para Simone, mas ninguém atende. Tenta o número de casa e ouve o telefone tocar, mas, quando a secretária atende, já não sabe o que dizer. Sixan, você precisa me escutar. Não sei o que está pensando, mas não aconteceu nada. Talvez você não se importe, mas prometo que vou descobrir um modo de provar a você que eu... Eric para de falar. Qual é o sentido disso? Ele sabe que suas garantias já não têm significado. Ele mentiu para ela há 10 anos, e ainda não conseguiu provar seu amor, não o suficiente, não o bastante para que ela comece a confiar nele outra vez. Ele encerra a ligação, sai do banheiro e caminha até o detetive, que está olhando para o quarto do paciente. O que na verdade é a hipnose? Pergunta Joanna após algum tempo. É apenas um estado alterado de consciência, somado à sugestão e à meditação, responde Eric. Do ponto de vista puramente neurofisiológico, o cérebro funciona de uma forma especial sob 81 hipnose. Partes do cérebro que raramente usamos são ativadas de repente. Pessoas sob hipnose ficam profundamente relaxadas. É quase como se dormissem, mas, se você fizer um eletroencefalograma nelas, a atividade cerebral mostrará pessoas despertas e alertas. Entendo, diz Joanna, hesitante. Quando as pessoas pensam em hipnose, em geral se referem à heterohipnose, em que uma pessoa hipnotiza outra tendo em mente um objetivo. Como o quê? Por exemplo, como evocar alucinações negativas. O que é isso? A mais comum é inibir o registro consciente da dor. Mas a dor continua a existir. Isso depende de como você a define, diz Eric. Claro que o paciente responde à dor com reações fisiológicas, mas ele não a sente. É até mesmo possível realizar cirurgia sob hipnose clínica. Joanna escreve algo em seu bloco de notas. O garoto abre os olhos de tempos em tempos, diz ele, olhando de novo através do vidro. Percebi isso. O que vai acontecer? Ao paciente? Sim, quando você hipnotizá-lo. Durante a hipnose dinâmica, em um contexto terapêutico, o paciente quase sempre se divide em um eu que observa e um ou mais eus que experimentam e vivenciam a situação. Ele assiste a si mesmo, como em um teatro. Sim. 82. O que você vai dizer a ele? Bem, ele passou por coisas terríveis, então, antes de tudo, tenho de fazê-lo se sentir seguro. Começo explicando o que vou fazer e depois o conduzo ao relaxamento. Falo com uma voz muito serena sobre suas pálpebras ficarem pesadas, sobre ele querer fechar os olhos, respirar profundamente pelo nariz. Percorro o corpo da cabeça aos dedos dos pés e depois retorno. Eric espera enquanto Joanna faz anotações. Depois disso vem o que é chamado de indução, prossegue Eric. Introduzo uma espécie de comando oculto no que digo e levo o paciente a imaginar lugares e acontecimentos simples. Sugiro um passeio por seus pensamentos cada vez mais longe, até que sua necessidade de controlar a situação praticamente desaparece. É mais ou menos como ler um livro e ficar tão empolgado que se perde a consciência de estar sentado lendo. Compreendo. Se você erguer a mão do paciente e depois soltá-la, a mão ficará onde está, no ar, catalética, ao final da indução, explica Eric. Depois da indução eu faço uma contagem regressiva e aprofundo ainda mais a hipnose. Em geral faço uma contagem, mas outros fazem o paciente visualizar uma escala de cinza, de modo a dissolver as fronteiras na mente. Na prática, o que acontece é que o medo, ou o raciocínio crítico que bloqueia certas lembranças, é desligado. Você conseguirá hipnotizá-lo? Se ele não resistir. O que acontece então? Pergunta Joanna. O que acontece se ele resistir? Eric analisa o garoto através do vidro na porta, tentando ler seu rosto, sua receptividade. 83. Difícil dizer o que extrairei dele. A relevância pode variar, diz. Não estou procurando uma declaração de testemunha.
Apenas um indício, uma pista, algo para seguir. Então você só quer que eu descubra a pessoa que fez isso a eles? Um nome ou lugar seria bom, alguma espécie de ligação. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer, diz Eric, respirando profundamente. Capítulo 17. Terça-feira, 8 de dezembro, manhã. Joanna entra no quarto de recuperação com Eric, senta-se em uma cadeira no canto, tira os sapatos e recosta. Eric reduz a iluminação, puxa um banco de metal e senta-se junto à cama. Cuidadosamente ele começa a explicar ao garoto que deseja hipnotizá-lo para ajudá-lo a entender o que aconteceu no dia anterior. Joseph, vou ficar sentado aqui o tempo todo, diz Eric calmamente. Não há nada a temer. Sinta-se inteiramente seguro. Estou aqui para seu próprio bem. Você não precisa dizer nada que não queira e pode encerrar a hipnose quando desejar. Só então, com o coração acelerado, Eric se dá conta de quanto ansiava fazer isso. Precisa tentar controlar seu entusiasmo. O ritmo dos acontecimentos não pode ser forçado ou acelerado. Deve ser estável, deve poder desacelerar e ser experimentado com a suavidade de seu próprio tempo. Ele logo sente que Joseph está receptivo. Seu rosto ferido se torna mais pesado. Os traços se destacam e a boca relaxa. É como se o garoto intuitivamente se aferrasse à segurança que Eric transmite. É fácil conduzir o garoto a um estado de relaxamento profundo. O corpo já está em repouso e parece ansiar por mais. 85 Quando Eric começa a indução, é como se nunca houvesse parado de praticar a hipnose. Sua voz é íntima, calma e objetiva, e as palavras saem com tanta facilidade que ele as derrama, envoltas em um calor monótono e uma cadência sonolenta, descendente. Joseph, e se você pensasse em um dia de verão, diz Eric. Tudo é agradável e maravilhoso. Você está deitado no fundo de um pequeno barco de madeira, balançando suavemente. Pode ouvir a água batendo e está olhando para pequenas nuvens brancas que cruzam o céu azul. O garoto reage tão bem que Eric fica pensando se deve desacelerar um pouco. Acontecimentos difíceis podem aumentar a sensibilidade no que diz respeito à hipnose. O estresse interior pode agir como um motor em marcha a ré. A freada é inesperadamente rápida e a rotação diminui a zero muito depressa. Vou começar a contagem regressiva agora. E, a cada número que ouvir, relaxará um pouco mais. Você irá se sentir tomado por uma grande calma. Terá consciência de como tudo ao seu redor é agradável. Relaxe a partir dos dedos do pé, tornozelos, panturrilhas. Nada o incomoda. Tudo é pacífico. A única coisa que precisa escutar é minha voz. A contagem dos números diminuindo. Agora está relaxando ainda mais. Sente-se ainda mais pesado. Seus joelhos relaxam, assim como suas coxas e virilha. Sinta-se afundando de maneira ao mesmo tempo suave e agradável. Tudo é calmo, imóvel e relaxado. Eric coloca a mão no ombro de Joseph. Mantém os olhos fixos na barriga do menino e, a cada expiração, Eric diminui um número de sua contagem regressiva. Eric já havia quase se esquecido da sensação de leveza onírica e força física que toma conta dele durante o processo. Enquanto conta, consegue se ver afundando em uma água brilhante e rica em oxigênio. Sorrindo, ele passa por uma enorme 86 formação rochosa, uma fenda continental que continua até profundidades imensas, a água cintilando com pequenas bolhas. Tomado de felicidade, ele desce junto à áspera muralha de rocha. Enquanto afunda na água luminosa, Eric estende um braço e toca os dedos na rocha enquanto passa por ela. A água brilhante lentamente ganha tons de rosa. O garoto demonstra sinais evidentes de repouso hipnótico. Uma expressão de grande relaxamento se instalou nas bochechas e na boca. Eric sempre achou que o rosto dos pacientes se torna mais largo e de certa forma mais plano com a hipnose. Menos atraente, porém mais delicado e sem qualquer traço de fingimento. Agora você está profundamente relaxado, diz Eric devagar. Tudo é muito, muito agradável. Os olhos do garoto brilham por trás das pálpebras entreabertas. Joseph, quero que tente se lembrar do que aconteceu ontem. O dia começou como uma segunda-feira comum, mas à noite alguém foi até sua casa. O garoto fica em silêncio. Agora você vai me contar o que está acontecendo, diz Eric. O garoto responde com o mais lento dos gestos. Você está sentado em seu quarto. É o que está fazendo. Está ouvindo música. Não há resposta. A boca se move, perguntando, buscando. Sua mãe estava em casa quando você voltou da escola, diz Eric. Ele assente. Sabe por quê? É porque Lisa tem febre. O garoto assente mais uma vez e umedece os lábios. O que você faz quando chega da escola, Joseph? 87 O garoto sussurra algo. Não consigo ouvir. Estimula Eric de modo gentil. Quero que fale para que possa ouvi-lo. Os lábios do garoto se movem de novo e Eric se inclina para a frente. Como fogo, exatamente como fogo, murmura Joseph. Estou tentando piscar. Entro na cozinha, mas não está certo. Há uns estalos entre as cadeiras e um fogo vermelho brilhante se espalha pelo piso.
De onde o fogo vem? Pergunta Eric. Não lembro. Algo aconteceu antes. Ele fica em silêncio mais uma vez. Recue um pouco, antes do fogo na cozinha, diz Eric. Tem mais alguém lá, diz o garoto. Posso ouvir alguém batendo na porta. A porta da rua? Não sei. O rosto do garoto de repente fica tenso. Ele geme ansioso e expõe os dentes inferiores em uma careta estranha. Não há perigo agora, diz Eric. Não há perigo. Joseph, você está seguro aqui. Está calmo. Não há ansiedade. Está simplesmente assistindo ao que acontece. Não está lá. Pode ver tudo de uma distância segura. E não há perigo algum. Os pés são azul claros. Sussurra o garoto. O que você disse? Alguém está chutando a porta, diz o garoto, enrolando as palavras. Eu abro, mas não há ninguém lá. Não consigo ver ninguém. Mas as batidas continuam. Alguém está brincando comigo. O paciente respira mais rapidamente. Seu estômago tem espasmos. O que acontece agora? Pergunta Eric. 88. Eu entro na cozinha para fazer um sanduíche. Você come um sanduíche, mas as batidas recomeçam. O barulho vem do quarto de Lisa. A porta está entreaberta. Posso ver a luminária acesa. Eu empurro a porta com a faca cuidadosamente e olho para dentro. Ela está na cama. Está de óculos, mas os olhos estão fechados e ela respira pela boca, com esforço. O rosto está branco. Os braços e as pernas estão muito retesados. Então ela joga a cabeça para trás e estica o pescoço e começa a chutar a cama com os pés. Ela continua chutando, cada vez mais rápido. Eu mando Lisa parar, mas ela continua chutando, com mais força. Eu grito com ela, mas a faca já começou a furar, e mamãe entra e me puxa. E eu giro e a faca avança, apenas sai de mim. Eu preciso de mais facas, tenho medo de parar, tenho que continuar, é impossível parar. Mamãe está engatinhando pelo chão da cozinha, está tudo vermelho, eu tenho que usar as facas em tudo, em mim, nos móveis, nas paredes, eu acerto e furo e, de repente, estou muito cansado e me deito. Não sei o que está acontecendo, meu corpo dói por dentro e estou com sede, mas não consigo me mover. Eric permanece com o garoto, lá na água brilhante, suas pernas se movendo delicadamente. Ele acompanha a muralha de pedra com os olhos, cada vez mais fundo, sem fim, a água ficando mais escura, o azul se transformando em cinza azulado, e então sedutoramente negro. Você viu? Pergunta Eric, ouvindo sua própria voz trêmula, seu pai mais cedo. Sim, no campo de futebol, responde Joseph. O menino fica em silêncio, parece inseguro, olha para a frente com olhos sonolentos. 89 Eric vê que a pulsação do garoto está se acelerando e percebe que, ao mesmo tempo, a pressão sanguínea cai. Quero que você afunde mais agora, diz Eric suavemente. Você está afundando, está se sentindo mais calmo, melhor, não é a mamãe? Pergunta o garoto com a voz fraca. Eric arrisca um palpite. Joseph, me diga, você também viu sua irmã mais velha, Evelyn? Ele observa o rosto do garoto, consciente de que, se estiver errado, a conjectura pode criar uma ruptura na hipnose. Mas sente que precisa arriscar fazer esse desvio, porque se o quadro do paciente voltar a piorar ele terá que interromper o processo. O que aconteceu quando você viu Evelyn? Pergunta ele. Eu nunca deveria ter ido lá. Isso foi ontem? Ela estava se escondendo na cabana, sussurra o garoto, sorrindo. Qual cabana? A da tia Sonja. Diga o que acontece na cabana. Apenas estou em pé. Evelyn não está satisfeita. Sei o que ela está pensando, murmura Joseph. Não passo de um cachorro para ela. Não valho nada. O sorriso desapareceu. Lágrimas correm dos olhos de Joseph e sua boca treme. É isso que Evelyn lhe diz. Eu não quero. Eu não preciso. Eu não quero. Geme Joseph. O que você não quer fazer? As pálpebras começam a tremer. 90. O que está acontecendo? Joseph? Ela diz que eu tenho que morder para receber a recompensa. Quem? Quem você tem que morder? Há uma foto na cabana. Uma foto em uma moldura que parece um cogumelo. Papai, mamãe e Lisa. Mas... O corpo dele de repente fica tenso, as pernas se movem rapidamente, soltas. Ele está saindo das profundezas da hipnose. Eric cuidadosamente desacelera a subida, acalmando o menino antes de erguê-lo alguns níveis. De modo meticuloso, ele fecha a porta para todas as lembranças do dia e todas as lembranças da hipnose. Nada pode ser deixado aberto quando começar o cuidadoso processo de acordá-lo. Joseph está deitado sorrindo quando Eric afinal se afasta da cama e sai do quarto. Vai até a máquina de café. Um sentimento de desolação toma conta dele, a sensação de que há algo muito errado. Ele olha de relance quando a porta do quarto do garoto se abre. O detetive caminha em sua direção. Estou impressionado, diz Joana em voz baixa, pegando o celular. Antes de você dar qualquer telefonema, eu só quero enfatizar uma coisa, diz Eric. O paciente sempre fala a verdade sob hipnose. Mas a questão é o que ele mesmo percebe como sendo a verdade. Sua memória é tão subjetiva quanto sempre, compreendo.
Eu hipnotizei pessoas que sofriam de esquizofrenia, continua Eric, e elas ficavam tão profundamente desligadas da realidade sob hipnose quanto eram em estado consciente. O que está tentando me dizer? Joseph falou sobre sua irmã. 91. Sim, ela queria que ele mordesse como um cachorro e assim por diante, diz Joanna. Ele tecla um número e leva o telefone ao ouvido. Não há prova de que a irmã disse para ele fazer aquilo, explica Eric. Mas pode ter dito, diz Joanna, erguendo a mão para que Eric parasse de falar por um instante. Anja, meu tesouro. Uma voz suave é ouvida do outro lado da linha. Poderia verificar uma coisa para mim? Sim, exatamente. Joseph tem uma tia chamada Sonja e ela tem uma casa ou cabana em algum lugar. Sim, isso. Você é maravilhosa. Joanna procura o olhar de Eric. Desculpe. Queria dizer mais alguma coisa. Só que não é de modo algum certo que foi Joseph quem assassinou a família. Mas é possível que seus ferimentos sejam auto-infligidos. Em sua opinião, ele poderia ter se cortado assim? Não é provável. Mas é possível? Insiste Joanna. Teoricamente, sim, responde Eric. Então acho que nosso assassino está deitado ali, diz Joanna. Também acho. Ele está em condições de fugir do hospital? Não. Eric sorri surpreso. Joanna vai na direção da porta de saída do hospital. Está indo até a cabana da tia. Sim. Posso ir com você? Pergunta Eric. A irmã pode estar ferida, ou em estado de choque. Capítulo 18. Terça-feira, 8 de dezembro, início da manhã. Simone já está acordada antes que o telefone na mesinha de cabeceira de Eric comece a tocar. Eric murmura algo sobre balões e serpentinas, pega o telefone e sai apressado do quarto, fechando a porta atrás dele. A voz que ela ouve do outro lado da porta soa simpática, quase carinhosa. Após algum tempo, Eric se esgueira de volta para o quarto e ela pergunta quem ligou. Polícia, um detetive. Não guardei o nome, diz. E explica que precisa ir ao Hospital Universitário Karolinska. Ela olha para o despertador e fecha os olhos. Agora durma, Sixa, sussurra ele, e deixa o quarto. Sua camisola está toda enrolada pelo corpo. Ela a ajeita e a puxa para o lugar. Se vira de lado e fica deitada imóvel, escutando os movimentos de Eric. Ele se veste rapidamente e depois procura algo no guarda-roupa. Depois ouve um barulho metálico quando ele joga a calçadeira de volta na gaveta. Após um tempo, escuta o barulho fraco da porta da frente sendo fechada. 93. Ela tenta durante muito tempo voltar a dormir, mas sem sucesso. Acha que Eric não parecia falar com um policial. Soava relaxado demais. Talvez, diz a si mesma, estivesse apenas cansado. Ela levanta para fazer xixi, toma um iogurte e volta para a cama. Então começa a pensar no que havia acontecido 10 anos antes, e qualquer possibilidade de dormir novamente desaparece. Fica deitada por meia hora e então, incapaz de resistir às suspeitas, acende a luminária ao lado da cama. Pega o telefone e tecla até encontrar a última chamada recebida. Fica olhando para o identificador de chamadas por um momento, sabendo que deveria apagar a luz e voltar a dormir. Mas acaba ligando para o número. Toca 3 vezes. Há um clique e ela ouve uma mulher rir próximo ao telefone. Pare com isso, Eric, diz a mulher alegremente. E depois com a voz mais próxima, Daniela Richards. Alô? Simone não diz nada. A mulher espera um pouco e depois diz alô em uma voz cansada e sarcástica antes de desligar. Simone fica sentada ali, o telefone na mão. Tenta entender por que Eric disse que era um policial, do sexo masculino, que havia ligado. Quer encontrar uma explicação razoável, mas não consegue impedir que seus pensamentos retornem ao momento, 10 anos antes, em que ela descobriu que Eric a estava enganando. Por acaso foi no mesmo dia em que Eric a informou que ele havia abandonado a hipnose para sempre. Simone lembra que ela não estivera em sua recém-aberta galeria naquele dia, algo raro. Talvez Benjamin não tivesse ido à escola, ou quem sabe ela própria tenha tirado um dia de folga, mas de qualquer forma estava na mesa da cozinha da casa geminada em Jarfala, examinando a correspondência, quando viu o envelope azul claro 94 endereçado a Eric. No verso, no lugar do remetente, estava escrito apenas Maja. Há momentos em que você sabe com todas as fibras do seu ser que há algo errado. Simone estava casada com Eric havia 8 anos quando, com os dedos trêmulos, abriu o envelope de Maja. 10 fotografias coloridas caíram na mesa da cozinha. Não tinham sido tiradas por um fotógrafo profissional. Closes fora de foco, um seio de mulher, uma boca e um pescoço nu, lingerie verde clara, cabelos negros em cachos apertados. Eric estava em uma das fotos. Parecia surpreso e feliz. Maja era uma mulher muito jovem e bonita, com sobrancelhas escuras e pronunciadas e lábios volumosos que transmitiam seriedade. Na única foto que a mostrava por inteiro, ela estava deitada em uma cama estreita apenas de lingerie, cachos de cabelos negros caindo sobre os grandes seios brancos. Também parecia feliz, as bochechas levemente coradas.
É difícil se lembrar com precisão da sensação de ser enganada. Por muito tempo, tudo não passou de uma sensação de tristeza, um estranho anseio de vazio no estômago, um desejo de evitar pensamentos dolorosos. E ainda assim ela se lembra de que a primeira coisa que sentiu foi surpresa, uma imensa e estúpida surpresa por ter sido enganada por alguém em quem confiava totalmente. Depois o constrangimento, acompanhado por uma sensação desesperada de inadequação, fúria e solidão. Simone permanece deitada enquanto esses pensamentos giram em sua cabeça, desdobrando-se em várias direções dolorosas. Lembra-se do modo como Eric olhou em seus olhos e jurou não ter tido um caso com Maja. Nem sequer conhecia alguém chamado Maja. Ela perguntou a Eric 3 vezes, e em todas ele jurou não 95 conhecer nenhuma Maja. Então ela pegou as fotos e as jogou sobre ele, uma a uma. O céu clareia lentamente sobre a cidade. Ela adormece por alguns minutos antes de Eric voltar. Ele tenta fazer silêncio, mas quando senta na cama ela acorda. Eric diz que vai tomar um banho. Olhando para Eric, Simone pode ver que ele mais uma vez tomou vários comprimidos. Com o coração acelerado, ela pergunta o nome do policial que telefonou durante a noite. Quando Eric não responde, Simone nota que ele apagou no meio da conversa. Simone diz que ligou para o número, e um policial atendeu. Não, foi alguma mulher sorridente chamada Daniela. Mas Eric simplesmente não consegue ficar acordado. É revoltante. Ela então grita com ele, exige saber, o acusa de ter destruído tudo no exato momento em que começava a confiar nele de novo. Simone está sentada na cama, olhando para ele. Ele parece não entender sua agitação. Ela diz as palavras que, não importa quantas vezes já tenha pensado nelas, não parecem menos dolorosas, tristes ou distantes de suas esperanças. Seria melhor nos separarmos. Isso parece chamar a atenção dele por um momento. Mas Simone já está pegando o travesseiro e o edredom. Entrando no quarto de hóspedes, ela deita no sofá e chora durante um bom tempo, depois assoa o nariz. Agora já é manhã. Ela não tem forças para lidar com a família no momento. Vai ao banheiro, se lava e depois se esgueira para dentro do quarto. Eric está apagado. Então ela pega suas roupas e se veste no quarto de hóspedes. Faz a maquiagem apressadamente e sai do apartamento para tomar café da manhã em algum lugar antes de ir para a galeria. 96 Ela lê em um café da Constad Garden durante algum tempo antes de o sanduíche que pediu junto com o café chegar. Baixa o jornal por um momento e olha pela larga janela do estabelecimento, que dá para um grande palco. Cerca de 12 homens estão trabalhando nos preparativos para algum acontecimento. Barracas cor-de-rosa foram montadas. Uma barreira é colocada ao redor de uma pequena rampa. De repente, algo acontece. Os homens recuam aos tropeços, gritando uns com os outros. Há um barulho de explosão e um foguete dispara no céu. Simone se inclina para a frente para poder acompanhar o voo. O foguete sobe pelo céu brilhante da manhã e explode em um azul luminoso e claro, com ruído reverberando entre os prédios. Capítulo 19. Terça-feira, 8 de dezembro, manhã. Simone senta-se no escritório da galeria, observando o grande autorretrato do artista Sim Schumann posando com traje preto de ninja, uma espada erguida acima da cabeça, quando o telefone começa a tocar em sua bolsa. Simone Bark responde, tentando afastar a tristeza da voz. Alô, aqui é Sif Sturesson, da escola Edsberg, diz uma mulher mais velha. Ah, diz Simone, hesitante. Pois não? Só estou telefonando para saber como Benjamin está. Desculpe, não estou entendendo. Ele não está na escola hoje e não ligou para dizer que está doente. Em casos como esse, sempre entramos em contato com os pais. Certo, disse Simone. Vou ligar para casa e verificar. Benjamin e o pai ainda estavam em casa esta manhã quando saí. Ligo de volta. Ela desliga e telefona imediatamente para casa. Não é do feitio de Benjamin dormir demais ou desobedecer às regras. Ninguém atende em casa. Eric deveria ter amanhã de folga. Um novo medo crava as garras nela, antes de lhe ocorrer que o mais 98 provável é que Eric esteja deitado lá, roncando de boca aberta, derrubado por seus comprimidos adorados, enquanto Benjamin ouve música no volume máximo. Ela tenta o telefone de Benjamin, que não atende. Deixa uma mensagem curta, depois tenta o celular de Eric, que, é claro, está desligado. Ela grita para a assistente da galeria de arte. Iva, preciso ir em casa. Volto logo. A assistente olha para o escritório com uma pasta grossa na mão e grita, sorrindo, beijinho, beijinho. Mas Simone está estressada demais para retribuir a gracinha. Ela joga o casaco sobre os ombros, pega a bolsa e quase corre até a estação de metrô. O silêncio do lado de fora de uma casa vazia é sempre peculiar. Assim que Simone coloca a chave na fechadura, sabe que não há ninguém lá dentro. Os patins foram esquecidos no chão, mas a mochila, os sapatos e o casaco de Benjamin desapareceram, assim como o sobretudo e o cachecol de Eric. A bolsa puma com o remédio de Benjamin está no quarto dele.
Ela espera que isso signifique que Eric deu a injeção em Benjamin. Simone olha ao redor do quarto, achando um pouco triste que ele tenha tirado o pôster de Harry Potter e guardado quase todos os brinquedos em uma caixa no armário. Quando conheceu Aida, ele de repente ficou com pressa de crescer. Ocorreu a Simone que talvez Benjamin estivesse com ela naquele momento. 99 Benjamin tem apenas 14 anos, Aida tem 17. Ele alega que são apenas amigos, mas é óbvio que são namorados. Será que ele contou que tem um problema no sangue? Será que ela sabe que, se Benjamin não tomar a medicação corretamente, o mais leve sopro pode custar a vida dele? Ela se senta e enfia o rosto nas mãos, tentando cessar todos os pensamentos aterrorizantes. Simone não consegue parar de se preocupar com o filho. Sempre imaginou Benjamin sendo atingido no rosto por uma bola de basquete no recreio ou uma hemorragia espontânea começando de uma hora para outra dentro de sua cabeça, uma bolha escura se expandindo como uma estrela, percorrendo todas as circunvoluções cerebrais dele. Ela é tomada por uma sensação de vergonha quase insuportável quando se lembra de como perdeu a paciência com Benjamin porque ele não conseguia andar. Tinha 2 anos e ainda engatinhava por toda parte. Ela o censurava e depois o provocava quando chorava. Dizia que parecia um bebê. Benjamin tentava andar, dava alguns passos, mas então a dor terrível o obrigava a deitar novamente. Eles ainda não sabiam que ele tinha um problema no sangue, que os vasos sanguíneos dos joelhos se rompiam quando ele ficava em pé. Assim que Benjamin recebeu o diagnóstico de doença de von Willebrand, foi Eric quem assumiu os cuidados que o quadro exigia, não Simone. Era Eric quem, com toda delicadeza, movimentava as articulações de Benjamin depois da imobilidade da noite, a fim de reduzir o risco de hemorragia interna. Eric que aplicava as complexas injeções, nas quais a agulha não podia de modo algum penetrar no músculo, com o líquido sendo esvaziado de maneira lenta e cuidadosa sob a pele. A técnica era muito mais dolorosa do que uma injeção comum. Nos primeiros anos, Benjamin sentava-se com o rosto sem-apertado contra a barriga do pai, chorando em silêncio enquanto a agulha penetrava. Atualmente, ele nem mesmo para de tomar o café da manhã, apenas oferece o braço a Eric, que passa álcool, dá a injeção e faz um curativo. O fator que ajuda o sangue de Benjamin a coagular é chamado de Aemate. Simone acha que o nome soa como o de uma deusa grega da vingança. É uma droga horrível e inadequada, na forma de um pó amarelo granulado que precisa ser pesado, dissolvido, misturado e aquecido na dose correta antes de ser administrado. O Aemate aumenta bastante o risco de coágulos sanguíneos, e eles vivem na esperança de que algo melhor surja. Mas com o Aemate, uma grande dose de desmopressina e Transamin na forma de spray nasal para prevenir sangramentos na mucosa, Benjamin está relativamente seguro. Ela ainda podia se lembrar de quando receberam o cartão plastificado de alerta do Serviço de Emergência Sanguínea, com a foto de Benjamin em seu aniversário. Seu rosto sorridente aos 4 anos sobre o aviso: "Eu tenho doença de von Willebrand. Se algo acontecer a mim, por favor ligue imediatamente para o Serviço de Emergência Sanguínea, 040-33-1010. Desde que conheceu Aida, Benjamin começou a usar o celular pendurado no pescoço, preso por uma fita preta com caveiras estampadas. Eles trocavam mensagens de texto até tarde da noite e Benjamin ainda está com o telefone no pescoço quando Eric e Simone o acordam de manhã. 101 Simone procura cuidadosamente entre todos os papéis e revistas na mesa de Benjamin. Depois abre uma gaveta e afasta um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, revelando um pedaço de papel com a marca de lábios em batom preto e um número de telefone abaixo. Corre até a cozinha. Disca o número e espera enquanto o telefone toca e está jogando uma esponja fedorenta na lata de lixo quando alguém finalmente atende. Uma voz fraca e rouca, respirando pesado. "Alô?", diz Simone. "Desculpe incomodar. Meu nome é Simone Bark. Sou mãe de Benjamin." Estava pensando se a voz, que parece pertencer a uma mulher, sibila dizendo que não conhece nenhum Benjamin e que deve ser engano. "Por favor, espere", diz Simone, tentando soar calma. "Aida e meu filho costumam sair juntos. Esperava que você talvez soubesse onde eles poderiam estar. Eu realmente preciso encontrar Benjamin." Tem. Desculpe, não consigo entender o que você está dizendo." "Tem. Sasta. Tensta? Aida está em Tensta." "Sim. Aquela maldita tatuagem." Simone acha que pode ouvir uma máquina de oxigênio trabalhando lentamente, um zumbido ritmado ao fundo. "Desculpe, não entendo." "Tatuagem?" pergunta ela. A mulher rosna alguma coisa e desliga. Simone fica sentada olhando para o telefone. Decide ligar de novo para a mulher, mas então entende o que ela quis dizer. Liga correndo para o serviço de informações e pega o endereço de um ateliê de tatuagem no shopping center de Tensta. O corpo inteiro de Simone estremece imaginando Benjamin naquele exato instante sucumbindo à tentação, permitindo que 102 sua pele seja perfurada para fazer uma tatuagem. O sangue começa a escorrer e não coagula. Capítulo 20. Terça-feira, 8 de dezembro, hora do almoço.
Simone olha pela janela do trem do metrô. Ainda está suando após ter deixado o apartamento vazio e corrido até a estação. Deveria ter pegado um táxi, mas diz a si mesma que nada aconteceu. Ela sempre se preocupa sem necessidade. Um homem em frente a ela mexe em um jornal. Pelo reflexo na janela, ela pode ver que ele a olha de tempos em tempos. Ei, diz o homem. A voz é irritantemente insistente. Ela o ignora, olhando pela janela. Olá, continua o homem. Ela percebe que ele não pretende desistir até conseguir sua atenção. Ei, não está me ouvindo? Estou falando com você. Insiste o homem. Simone se vira para ele. Posso ouvi-lo perfeitamente bem, diz ela com calma. Então por que não me responde? Pergunta ele. Estou respondendo agora. Ele pisca 2 vezes. Então continua. Você é mulher, certo? 104, é só o que você quer saber. Pergunta ela, virando-se novamente para a janela. Ele atravessa o corredor e senta ao lado dela. Espere, escute isso. Eu tive uma mulher. E minha mulher. Simone sente gotas de saliva na bochecha. Ela era como Elizabeth Taylor. Continua. Você sabe quem ela é? Ele coloca 2 dedos no braço dela, como se fosse fazer uma confidência. Sabe quem é Elizabeth Taylor? Sim, responde Simone, impaciente. Claro que sei. Ele recosta-se, satisfeito com a resposta. Ela estava sempre encontrando um novo homem, geme ele, querendo algo cada vez melhor, anéis de diamante, presentes e colares. O trem desacelera e Simone vê que chegaram à testa. É minha estação. Preciso saltar, diz, levantando-se. Aposto que sim, reage o homem, colocando-se no caminho. Vamos lá, me dê um abraço. Só quero um pequeno abraço. Rígida, os dentes trincados, ela se desculpa e afasta o braço dele. Sente a mão no seu traseiro, mas ao mesmo tempo o trem para. O homem perde o equilíbrio e cai de volta no assento. Piranha, diz calmamente enquanto Simone se afasta. Ela salta do trem, sai correndo da estação, passa por uma ponte com cobertura de acrílico e desce os degraus. No meio da praça, dentro do shopping, há um enorme painel, um diretório e um mapa com todas as lojas. Respirando pesadamente, Simone o analisa até 105 encontrar o estúdio Testa Tatotos. É na extremidade oposta do shopping. Simone vai na direção da escada rolante. Em sua cabeça, ela imagina alguns garotos cercando outro caído no chão. Ela abre caminho em meio à multidão e percebe que é Benjamin, sangrando sem parar por causa de uma tatuagem cafona e inacabada. Ela sobe a escada, 2 degraus de cada vez, chegando ao alto muito rápido. Ao sair da escada, ela nota um movimento estranho na extremidade oposta do shopping, em uma área deserta em que todas as lojas estão desocupadas. Parece que alguém está pendurado do lado de fora do parapeito. Ela parte nessa direção e, ao se aproximar, vê claramente o que está acontecendo. 2 garotos seguram outra criança, uma menininha, do lado de fora do parapeito do 2º andar. A queda é de pelo menos 9 metros até o andar de baixo. Uma figura alta caminha perto dali, agitando os braços como se estivesse se aquecendo em uma churrasqueira. A garota está evidentemente aterrorizada, mas as outras crianças parecem calmas enquanto a balançam além do parapeito. O que estão fazendo? Grita Simone enquanto anda na direção deles. Ela quer correr, mas teme que, se os assustar, eles soltem a menininha. Os garotos veem Simone e fingem soltar a garota. A menina e Simone gritam, mas os garotos a seguram e a puxam lentamente. Um deles dá um sorriso estranho para Simone antes de fugir. Apenas o garoto mais alto fica para trás. A garota se encolhe junto ao parapeito, soluçando. Simone para, o coração acelerado, e se agacha ao lado dela. Você está bem? 106. A garota apenas balança a cabeça. Precisamos achar um segurança, diz Simone. A menina mais uma vez balança a cabeça. O corpo inteiro treme. O garoto alto e gorducho fica ali, apenas olhando para elas. Está usando uma jaqueta acolchoada escura e óculos escuros pretos. Quem é você? Pergunta Simone. Em vez de responder, ele tira um baralho do bolso e começa a manusear as cartas, cortando e embaralhando-as. Quem é você? Repete Simone, dessa vez mais alto. Esses garotos são seus amigos. A expressão dele não muda. Por que você não fez nada? Eles podiam tê-la matado. Simone ainda pode sentir a adrenalina correndo por seu corpo, a pulsação rápida nas têmporas, as batidas fortes no peito. Eu fiz uma pergunta. Por que você não fez nada? Ela olha atentamente para ele. Ainda assim ele não responde. Idiota! Grita Simone. O garoto começa a se afastar devagar. Mas, quando ela dá um passo na direção dele como se quisesse impedir que ele escapasse, ele tropeça e derruba as cartas no chão. Murmura algo para si mesmo e foge para a escada rolante. Simone se vira para cuidar da garota, mas ela desapareceu. Simone corre de volta pela passagem superior, passando pelas lojas escuras e vazias, mas não vê nem a menina nem os garotos. De repente se dá conta de que pararam em frente ao estúdio de tatuagem.
As vitrines são cobertas por um filme laminado opaco, com uma imagem do lobo da mitologia nórdica Fenrir, tão mal colocada que está amassada e enrugada. 107. Ela abre a porta e entra, mas o lugar parece vazio. As paredes são cobertas de fotos de tatuagens. Ela olha ao redor e está prestes a sair quando ouve uma voz aguda e ansiosa. Nick, onde você está? Diga alguma coisa. Uma cortina preta se abre e sai uma garota com um celular ao ouvido. O tronco está nu. Algumas gotas de sangue escorrem pelo pescoço. Sua expressão é concentrada, preocupada. Nick, diz a garota ao telefone. O que aconteceu? A pele dos seios está arrepiada, mas ela não parece consciente de estar seminua. Posso perguntar uma coisa? Diz Simone. A garota sai da loja e começa a correr. Simone a segue até a porta quando ouve uma voz familiar atrás dela. Aida. Ela se vira e vê que é Benjamin. Mãe, o que você está fazendo aqui? Onde está Nick? Pergunta a ele. Quem? O irmão mais novo de Aida. Ele é retardado. Você o viu lá fora? Não, eu. Ele é grande e está usando óculos escuros pretos. Simone caminha lentamente para dentro do estúdio e se senta. Aida volta com o garoto que Simone perseguiu. Param do lado de fora da porta e Simone vê que ele está concordando com tudo o que Aida diz, depois limpa o nariz. A garota entra, cobrindo os seios com uma das mãos, passa por Simone e Benjamin sem olhar para eles e desaparece atrás da cortina. Simone consegue ver que o pescoço está vermelho porque ela tem uma rosa vermelho escura tatuada junto a uma pequena estrela de Davi. 108. O que está acontecendo? Pergunta Benjamin. Estava procurando você. Então vi uns garotos que devem ser doentes. Estavam segurando uma menininha do lado de fora do parapeito. O irmão de Aida estava apenas parado lá. Você disse alguma coisa para eles? Eles pararam quando cheguei, mas pareciam estar achando tudo engraçado. Benjamin parece muito chateado. As bochechas ficam vermelhas e os olhos disparam ao redor do lugar, procurando, como se quisesse fugir. Não gosto de você andando por aqui, diz Simone. Posso fazer o que eu quiser, retruca ele. Você é jovem demais para. Me deixe em paz, diz ele com a voz baixa. Por quê? Também está pensando em fazer uma tatuagem. Não. Elas são horríveis, essas tatuagens no pescoço e no rosto. Mãe. São feias. Aida pode ouvir o que você está dizendo. Não me importa o que. Poderia sair, por favor, diz Benjamin secamente. Ela olha para ele. O tom parece estranho vindo dele, mas Simone sabe que ela e Eric estão ficando exatamente assim. Você vai para casa comigo? Avisa ela calmamente. Irei se primeiro você sair, responde ele. 109. Simone sai da loja e vê Nick de pé junto à vitrine escura, os braços cruzados sobre o peito. Ela vai até ele, tenta parecer agradável e aponta para suas cartas de Pokémon. Todos preferem o Pikachu, diz ela. Ele assente. Embora eu prefira meu, continua ela. Meu aprende coisas, diz ele com cautela. Desculpe-me por ter gritado com você. Eles não podem fazer nada sobre Vailor. Ninguém consegue lidar com ele. Ele é o maior, continua. Ele é o maior de todos. Sim, diz o garoto, sério. Simone pega uma carta que ele deixou cair. Qual é este? Benjamin sai, os olhos brilhando. Arceus, responde Nick, colocando a carta no topo do baralho. Ele parece legal, diz Simone. Nick olha para ela, radiante. Vamos embora, diz Benjamin com a voz abafada. Então tchau, diz Simone, dando um sorriso. Tchau tchau cuidis, responde Nick mecanicamente. Benjamin caminha em silêncio ao lado da mãe. Vamos pegar um táxi, ela anuncia quando se aproximam da estação do metrô. Tudo bem, diz Benjamin, virando-se. Espere, diz ela. 110. Ela viu um dos garotos que ameaçaram a menina. Está de pé junto à cancela da estação e parece esperar por algo. Ela pode sentir Benjamin tentando puxá-la para longe. Qual é o problema? Pergunta Simone. Vamos lá, vamos embora. Você disse que íamos pegar um táxi. Só preciso dar uma palavrinha com ele. Mãe, deixe isso para lá, implora Benjamin. Seu rosto está pálido e ansioso, e ele permanece onde está enquanto sua mãe segue decidida até o garoto. Ela estica a mão e vira o rosto do garoto para que a encare. Tem apenas uns 13 anos, mas, em vez de sentir medo ou surpresa, sorri com escárnio, como se ela tivesse caído na armadilha. Você vai comigo até a segurança, diz ela com firmeza. O que você disse, sua vaca velha? Eu vi você. Cala a boca, sibila o garoto. Se não calar a boca, nós vamos foder você como punição. Simone está tão chocada que não sabe o que dizer. O garoto cospe no chão, pula a cancela e desaparece na estação. Simone está abalada. Sai novamente para encontrar Benjamin. O que ele disse? Pergunta ele. Nada, responde. Eles caminham até o ponto de táxi e se instalam no banco de trás de um carro. Enquanto saem do shopping, Simone fala com Benjamin sobre o telefonema da escola. Aida queria que eu estivesse com ela quando fosse alterar a tatuagem, diz Benjamin em voz baixa. 111.
Muito gentil de sua parte. Eles viajam em silêncio. Você chamou Nick de idiota? Pergunta Benjamin. Eu disse a coisa errada. Eu é que sou idiota. Como você pôde? Eu às vezes faço coisas erradas, Benjamin, diz ela, derrotada. Da ponte Tramberg, Simone olha para Soresingen, abaixo. O gelo não se formou, mas a água parece fraca e opaca. Parece que papai e eu vamos nos separar, diz ela. O quê? Mas por quê? Não por sua causa. Eu perguntei por quê. Não há uma resposta certa, começa ela. Seu pai. É difícil explicar. Mesmo quando você de fato ama alguém, e ama o seu pai de verdade, tudo simplesmente chega ao fim. A voz dela falha. Você não acha, quando conhece a pessoa, quando tem um filho. Mas, depois de algum tempo, se as mentiras se acumulam. Desculpe, eu não deveria estar falando sobre isso. Eu não quero me envolver. Desculpe-me, eu, apenas deixe para lá. Corta ele. Capítulo 21. Terça-feira, 8 de dezembro, tarde. Embora soubesse que não conseguiria dormir no carro, Eric tentou mesmo assim. Mas permaneceu totalmente acordado enquanto seguiam para a cabana onde esperavam encontrar Evelyn Egg, ainda que o detetive Jonah Lina estivesse dirigindo com bastante tranquilidade até Vardo. Mas agora, fora da estrada principal, o cascalho começa a bater por baixo do chassi enquanto eles passam por uma velha serraria. Eric olha pela janela, esperando enquanto Jonah fala em voz baixa no rádio da polícia com seus colegas, também a caminho de Vardo. Eu estava pensando, diz Eric depois que Jonah recoloca o transmissor no painel. Sim, eu disse que Joseph não podia fugir do hospital. Mas se ele conseguiu se infligir todos aqueles ferimentos à faca, talvez não devêssemos ter tanta certeza. Eu estava pensando a mesma coisa, responde Jonah. Então coloquei alguém do lado de fora do quarto. É provável que seja completamente desnecessário, diz Eric. Sim. Três eles param no acostamento da estrada, onde 3 carros já tinham estacionado, um atrás do outro, junto a um poste telefônico. Jonah se aproxima por um momento de 4 policiais que estão conversando sob a luz branca, enquanto colocam os coletes à prova de balas e apontam para um mapa. A luz do sol reflete no vidro de uma velha estufa próxima. Jonah volta ao carro trazendo o ar frio em suas roupas. Pensativo, tamborila no volante com uma das mãos, esperando que os outros retornem aos carros. De repente, uma sequência rápida de sons vem do rádio, seguido de um chiado alto abruptamente interrompido. Jonah passa para outro canal e confirma que todos na equipe estão em contato, então troca algumas palavras com cada um antes de virar a chave na ignição. Os carros seguem magiando um campo arado, passando por um grupo de bétulas e um grande silo enferrujado. Fique no carro quando chegarmos lá, diz Jonah em voz baixa. Certo, responde Eric. Um grupo de corvos cruza a estrada e repentinamente bate asas levantando o voo para longe, quando os carros se aproximam. A hipnose tem algum aspecto negativo? Pergunta Jonah de repente. O que quer dizer? Você era um dos melhores do mundo, mas parou. Algumas vezes as pessoas têm bons motivos para omitir as coisas, diz Eric. Claro, mas... E essas razões são muito difíceis de avaliar no que diz respeito à hipnose. 4 Jonah olha para ele com ceticismo. Porque eu acho que esse não foi o motivo pelo qual você desistiu. Não quero conversar sobre isso, diz Eric. Troncos de árvores passam na lateral da estrada. À medida que penetram mais fundo na floresta, escurece. O cascalho bate no fundo do carro. Ao entrar em uma trilha estreita na floresta, passam por cabanas de veraneio e finalmente param. Jonah pode ver ao longe, em meio aos abetos, uma pequena casa de madeira marrom em uma clareira sombreada. Confio que você vai ficar aqui, ele diz a Eric antes de sair do carro. Enquanto Jonah caminha na direção da casa onde os outros policiais já esperam, ele pensa de novo em Joseph sob hipnose. As palavras simplesmente saíram de seus lábios moles. A lembrança devia ser muito clara. As câimbras febris da irmãzinha, o surto de raiva, a escolha de facas, a euforia por ir além dos limites. Mas no final da sessão o relato de Joseph se tornará confuso e foi mais difícil entender o que ele queria dizer, o que realmente estava percebendo, se sua irmã mais velha, Evelyn, realmente o forçara a cometer os assassinatos. Ao reunir os 4 policiais ao seu redor, Jonah expõe a gravidade da situação e dá orientações sobre o uso de armas de fogo. Qualquer tiro necessário devia ser disparado na direção das pernas, não importando as circunstâncias. Quero que todos ajam com cautela para não assustar a garota, diz ele. Ela pode estar com medo, pode estar ferida, mas ao mesmo tempo não se esqueçam nem por um segundo de que podemos estar lidando com uma pessoa perigosa. 5 Todos observam a casa por um momento. A fachada cor de chocolate é feita de telhas de madeira sobrepostas. A janela e os batentes das portas são brancos. A porta da frente é preta. As janelas são cobertas por cortinas rosa. Não sai fumaça pela chaminé.
No alpendre da casa há uma vassoura e um balde de plástico cheio de pinhões. Joanna pede que 3 policiais circundem a casa, longe do jardim, para que possam chegar aos fundos de uma distância segura. Eles seguem pela trilha da floresta. Um deles para e coloca um naco de fumo debaixo do lábio superior. Capítulo 22. Terça-feira, 8 de dezembro, tarde. Joanna vê os 3 cobrirem a área em torno da casa a uma distância razoável, armas em punho. Um galho se parte. Ele pode ouvir, à distância, as batidas de um pica-pau ecoando pela floresta. Joanna se aproxima lentamente da casa, tentando ver através do tecido rosa da cortina. Faz um sinal para que a policial Christina Anderson, uma jovem com queixo pontudo, pare. Ela tem as bochechas vermelhas e assente sem tirar os olhos da casa. Com ar de absoluta calma, ela saca sua pistola e dá alguns passos para o lado. A casa está vazia, pensa Joanna. Bem devagar, ele coloca um pé no degrau da varanda, que rende com seu peso. Joanna observa as cortinas, atento a movimentos súbitos enquanto bate na porta. Nada acontece. Espera um pouco e então fica tenso, achando ter escutado algo, e examina a floresta, olhando para além dos arbustos e dos troncos das árvores. Ele saca sua arma, uma pesada Smith Wesson, que prefere a Sig Sauer padrão, solta a trava de segurança e verifica o cartucho. De repente há um barulho alto no limite da floresta e um servo dispara por entre as árvores. Christina Anderson dá um sorriso tenso para Joanna quando ele olha para ela. Ele aponta para a janela, avança com cautela e olha por uma abertura da cortina. 117 no interior escuro. Joanna pode ver uma mesa de vime com tampo de vidro arranhado e um sofá de veludo cotelê castanho. 2 calças brancas foram colocadas para secar no encosto de uma cadeira vermelha de madeira. Na despensa há vários pacotes de macarrão instantâneo, potes de molho pesto, comida enlatada e um saco de maçãs. Ele percebe o brilho de várias facas no chão em frente à pia e sob a mesa da cozinha. Joanna indica a Christina que vai entrar e tenta abrir a porta. A maçaneta gira em sua mão. Ele a abre e sai rapidamente da linha de fogo, olhando para Christina em busca do sinal de que o caminho está livre. Ela inclina a cabeça gesticulando para que ele entre. Joanna olha para dentro e cruza o umbral. Do carro, Eric tem apenas uma vaga noção do que acontece. Vê Joanna Lina desaparecer dentro da casinha marrom, seguido por outro policial. Os olhos de Eric estão secos e sensíveis, efeito colateral das cápsulas de codeína. Ele olha para a casa marrom e para os policiais com seus movimentos cautelosos e o brilho escuro das armas sacadas. Tudo está quieto. As árvores estão nuas no frio estéril de dezembro. A luz e as cores fazem Eric se lembrar de viagens escolares quando ele era criança, o cheiro dos troncos de árvores apodrecidos e dos cogumelos na terra molhada. Sua mãe trabalhará como enfermeira em meio expediente em uma escola de ensino médio em Solentuna e estava convencida dos benefícios do ar puro. Foi a mãe dele que escolheu o nome Eric Maria. Ela fizeram um curso de idiomas em Viena e fora ao Burtheater ver o pai, de Strindberg, com Klaus Maria Brandauer no papel principal. Ficará tão encantada com o desempenho que manteve o nome do ator em sua cabeça por muitos anos. Quando criança, Eric sempre tentava esconder o nome do meio. Adolescente, se identificava com a canção A Boy Named Sue, de Johnny Cash. 118 Samigal de Gigli and the Get Head, and Samigai de Lau and the Bus His Head. Itelia, Life ain't easy for a boy named Sue, asterisco. O pai de Eric trabalhará para o Departamento Nacional de Seguros. No entanto, ele tinha apenas um real interesse na vida. No tempo livre, era mágico e vestia uma capa feita em casa e um smoking de segunda mão, coroando o traje com uma cartola desmontável, e fazia Eric e os amigos se sentarem em cadeiras de madeira na garagem, onde construíram um pequeno palco com alçapões secretos. A maioria dos truques era do catálogo Bernardo. Varinhas mágicas que de repente se estendiam com um ruído, bolas de bilhar que se multiplicavam com a ajuda de uma concha, uma bolsa de veludo com compartimentos secretos e a reluzente guilhotina portátil. Eric se lembra do pai com prazer e ternura. O modo como ligava o gravador com o pé, tocando Jean-Michel Jarre enquanto fazia movimentos mágicos sob um crânio que flutuava. Eric espera de todo o coração que o pai nunca tenha percebido o quanto ficava constrangido quando mais velho, revirando os olhos com os amigos pelas costas dele. Eric sempre quis ser médico. Nunca quis ter outra profissão. Não imaginava outro tipo de vida. Ele se lembra de estar sentado no sofá em Solentuna aos 18 anos, olhando para suas notas altas e depois deixando o olhar passear pela típica sala de estar de classe média da casa dos pais, as estantes vazias de livros mas decoradas com bugigangas e souvenirs, fotografias em porta-retratos de prata das celebrações de primeira comunhão, casamento e aniversário de 50 anos dos pais, acompanhadas por uma dúzia ou mais de retratos de Eric, 119 de bebê rechonchudo em uma camisola de batizado atel, adolescente sorridente de calças justas. A mãe de Eric foi até a sala naquele dia e lhe entregou os formulários de matrícula para a faculdade de medicina.
Ela costumava dizer que os suecos eram mimados, considerando a sociedade de bem-estar social deles como algo garantido, quando provavelmente isso não passava de um pequeno parêntese histórico. Queria dizer que a gratuidade do sistema de saúde odontológico, das creches e da educação fundamental, do ensino médio e também universitário simplesmente poderia desaparecer a qualquer instante. Mas naquele momento havia uma oportunidade para que um adolescente absolutamente comum estudasse para se tornar médico, arquiteto ou economista em qualquer universidade do país sem a necessidade de uma fortuna particular, bolsas ou caridade. Assim que Eric colocou os pés na faculdade de medicina do Instituto Karolinska, era como se tivesse encontrado seu verdadeiro lar. Quando decidiu se especializar em psiquiatria, ele percebeu que a medicina seria ainda mais adequada à sua personalidade do que havia imaginado. Um médico formado tem de exercer 18 meses de clínica geral antes de receber sua licença plena. Eric passou esse período trabalhando para a Organização Médicos Sem Fronteiras. Acabou em um hospital de campanha em Kismayo, ao sul de Mogadíscio, na Somália. Os recursos se resumiam a materiais descartados por hospitais suecos, aparelhos de raio-x dos anos 1960, remédios com prazo de validade vencido e maçãs enferrujadas e manchadas de antigas enfermarias que tinham sido fechadas ou reformadas. Na Somália, ele, pela primeira vez, encontrou pessoas gravemente traumatizadas, jovens que relatavam como haviam sido obrigados a cometer crimes terríveis, mulheres que haviam sido agredidas de tal forma que já não conseguiam falar. Ao trabalhar com eles, com 120 crianças que tinham se tornado totalmente apáticas e perdido o desejo de brincar, mulheres incapazes de erguer o rosto e olhar nos olhos dos outros, Eric descobriu que queria se dedicar a ajudar as pessoas que se viam prisioneiras de coisas terríveis que lhes foram infligidas, que continuavam a sofrer mesmo quando seus agressores já tinham desaparecido havia muito tempo. Ao voltar para a Suécia, Eric se especializou em psicoterapia em Estocolmo. Mas somente depois da especialização em psicotraumatologia e psiquiatria de tragédia, que ele entrou em contato com as várias teorias relativas à hipnose. O que achou mais atraente na hipnose foi a rapidez dela, o fato de que um psiquiatra podia chegar à raiz do trauma imediatamente. Ao trabalhar com vítimas de guerras e de catástrofes naturais, o resultado rápido era muito importante. Ele estudou na Sociedade Europeia de Hipnose Clínica e em pouco tempo se tornou membro da Sociedade de Hipnose Clínica e Experimental, do Conselho Europeu de Hipnose Médica e da Sociedade Sueca de Hipnose Clínica. Eric ficou impressionado com o trabalho revolucionário de Karen Olnes, a pediatra americana que usou a hipnose para aliviar o sofrimento de crianças com dores e doenças crônicas, e se correspondeu com ela durante vários anos. Depois, Eric acompanhou a Cruz Vermelha em Uganda. Em seus 5 anos lá, as situações que encontrou foram muito graves e opressivas. Havia pouco tempo para testar e desenvolver sua experiência em hipnose. Ele só a empregou uma dúzia de vezes, e apenas nos contextos mais objetivos, para bloquear a percepção de dor ou reduzir fixações fóbicas. Então, certo dia em seu último ano lá, ele encontrou uma jovem que estava trancada em um quarto por não parar de gritar. As freiras católicas que trabalhavam como enfermeiras explicaram que a garota havia sido encontrada engatinhando pela estrada da favela ao norte de Mali. Achavam que ela era Bajizu, 121 porque falava Lujizu. Não dormiram uma só noite, gritando sem parar que era um demônio terrível com fogo nos olhos. Eric pediu para vê-la. Assim que o fez, notou que ela sofria de desidratação aguda, mas quando tentou fazer com que bebesse água, ela rugiu como se a simples visão de água a queimasse como fogo. Rolou pelo chão berrando. Ele decidiu tentar a hipnose para acalmá-la. Uma freira traduziu suas palavras para o dialeto bukuzu, que suspeitavam que a garota conseguia compreender, e, depois de algum tempo, assim que ela começou a prestar atenção, acabou sendo muito fácil hipnotizá-la. Em uma hora a garota narrou todo o seu trauma psíquico. Um caminhão-tanque de Jinja saíra da estrada ao norte da favela, na estrada Mali-Soroti. O pesado veículo capotou, gerando uma vala funda ao lado da estrada e abrindo um pequeno buraco no enorme tanque. A gasolina escorria para o chão. A garota disparou para casa e contou ao tio sobre a gasolina desaparecendo na terra. O tio correu até o local com 2 recipientes plásticos vazios. Quando a garota o alcançou, cerca de uma dúzia de pessoas já estavam junto ao caminhão enchendo baldes com a gasolina da vala. O cheiro era assustador. O sol brilhava e o ar estava quente. O tio da garota acenou, chamando-a. Ela pegou o primeiro recipiente e começou a arrastá-lo para casa. Era muito pesado. Parou para colocá-lo na cabeça e viu uma mulher com um lenço azul na cabeça e com gasolina até os joelhos, junto ao caminhão, enchendo pequenas garrafas de vidro. Mais à frente na estrada, na direção da cidade, a garota viu um homem com uma camisa camuflada amarela. Caminhava com um cigarro na boca e, quando tragou, a ponta do cigarro produziu um brilho vermelho. Eric se lembra claramente da aparência da garota enquanto falava. As lágrimas corriam pelo rosto dela enquanto contava em uma voz grossa e monótona que apanhara o fogo do cigarro com os olhos 122 e o levará até a mulher de lenço azul. Porque, quando se virou e olhou para a mulher, ela pegou o fogo. Primeiro o lenço azul na cabeça, depois todo o seu corpo fora tomado por chamas enormes. O fogo estava nos meus olhos,
disse ela. De repente, era como uma tempestade de fogo ao redor do caminhão. A garota começou a correr, ouvindo apenas gritos atrás dela. Mais tarde, Eric e a freira conversaram longamente com a garota sobre o que ela revelara sob hipnose. Explicaram várias vezes que fora o vapor da gasolina, os gases com aquele cheiro forte, que começou a queimar. O cigarro do homem incendiara o caminhão-tanque pelo ar. Não tivera nenhuma relação com ela. Cerca de um mês depois disso, Eric retornou para Estocolmo e pediu financiamento de pesquisa do Conselho Sueco de Pesquisa Médica para mergulhar seriamente no tratamento de traumas com hipnose no Instituto Karolinska. E pouco depois da volta à Suécia, ele conheceu Simone em uma grande festa na universidade. A primeira coisa que notou foram seus cabelos cacheados louro-avermelhados. Depois é que pôde ver seu rosto, a curva da testa bem clara, a pele branca salpicada de sardas marrom claras. Ela estava animada, com as bochechas rosadas e brilhantes, e parecia um anjo de marcador de livro, pequeno e esbelto. Ele ainda se lembra do que ela vestia naquela noite, uma blusa justa de seda verde que realçava seus olhos verde claros. Eric pisca com força, se aproxima do para-brisa e tenta ver por entre as árvores, mas só consegue perceber os movimentos dentro da cabana marrom. Evelyn provavelmente não está lá. As cortinas balançam, a porta da frente é aberta, Joona Lina sai para o alpendre, e 3 policiais contornam a casa e se juntam a ele. Apontam para a 123 Estrada e para as outras cabanas. Um deles desdobra um mapa e todos se reúnem ao redor para consultá-lo. Então Joona parece querer mostrar algo dentro da casa. Eles entram. O último fecha a porta silenciosamente. De repente, Eric vê alguém em pé junto às árvores onde o terreno se inclina para baixo na direção do pântano. É uma mulher magra com uma espingarda de cano duplo, que ela arrasta pelo chão, permitindo que raspe nos arbustos de mirtilo e no musgo. A polícia não a viu, e ela não teve oportunidade de vê-los. Eric disca o número do celular de Joona, que começa a tocar no carro. Está ao seu lado, no banco do motorista. Sem qualquer pressa, a mulher vaga entre as árvores, espingarda na mão. Eric se dá conta de que pode surgir uma situação perigosa se a mulher e o grupo de policiais surpreenderem um ao outro. Apesar de sua promessa a Joona, ele não tem escolha. Sai do carro. Oi, você, chama. A mulher para e se vira olhando na sua direção. Gelado hoje, diz ele em voz baixa. O quê? Está frio na sombra, diz, dessa vez um pouco mais alto. Sim, responde ela. Você é nova aqui? Pergunta, indo na direção dela. Não, a casa é da minha tia. Sonja é sua tia. Sim, diz, com um sorriso. Eric vai até ela. Está caçando o quê? 124, lebre, responde. Posso ver sua arma. Concordando, ela a desmonta e entrega. A ponta do nariz dela está vermelha. Há agulhas secas de pinheiros em seu cabelo cor de areia. Evelyn, diz Eric calmamente, há alguns policiais que gostariam de falar com você. Ela parece ansiosa e dá um passo para trás. Caso tenha tempo, acrescenta com um sorriso. Ela assente sem muita convicção e Eric grita na direção da casa. Joona aparece com uma expressão irritada, pronto para mandar Eric de volta ao carro. Fica imóvel quando vê a mulher. Essa é Evelyn, diz Eric, entregando a espingarda para ele. Olá, a cor do seu rosto desparece de repente, e ela parece que vai desmaiar. Preciso falar com você, explica Joona em tom sério. Não, sussurra ela. Entre. Não quero. Não quer entrar. Evelyn se vira para Eric. Sou obrigada. Pergunta, trêmula. Não, responde ele. Você decide. Por favor, entre, diz Joona. Ela balança a cabeça contrariada, mas começa a seguir para a casa. Vou esperar do lado de fora, diz Eric. 125 ele sobe um pouco a rampa de entrada. O cascalho está coberto de agulhas e cones marrons de pinheiros. Ele ouve Evelyn gritar dentro da casa. Um único grito. Soa solitário e desesperado, expressão de uma perda incompreensível. Ele reconhece bem aquele grito do seu tempo em Uganda. Evelyn está sentada no sofá com as mãos entre as coxas, o rosto pálido. No chão, a seus pés, uma fotografia em um porta-retrato que parece um cogumelo. Uma mãe e um pai, mãe e pai dela, sentados em algo que parece uma rede, com a irmã menor entre eles. Seus pais apertam os olhos sob o sol brilhante, enquanto os óculos da garotinha brilham como se fossem brancos. Lamento por sua perda, diz Joona. O queixo dela estremece. Acha que poderia nos ajudar a entender o que aconteceu? Pergunta ele. A cadeira de madeira rende com o peso dele. Joona espera um pouco, depois continua. Onde você estava na segunda-feira, 7 de dezembro? Ela balança a cabeça. Ontem, esclarece. Estava aqui, diz com a voz fraca. Na cabana, ela encontra os olhos dele. Sim. Não saiu o dia inteiro. Não. Ficou apenas sentada aqui. 126 ela faz um gesto na direção da cama e dos livros de ciência política. Estava estudando? Sim. Então não saiu da casa ontem? Não. Há alguém que possa confirmar isso. Como?
Alguém estava aqui com você? Pergunta Joanna. Não. Tem alguma ideia de quem poderia ter feito isso à sua família? Ela balança a cabeça negando. Alguém ameaçou você? Ela parece não escutá-lo. Evelyn, como? O que você disse? Seus dedos ainda estão apertados entre as pernas. Alguém ameaçou a sua família. Vocês têm inimigos. Não. Sabia que seu pai tinha muitas dívidas. Ela balança a cabeça de novo. Ele tinha, diz Joanna. Devia dinheiro a criminosos. Entendo. Talvez tenha sido um deles que... Não. Por que não? Vocês não entendem nada, diz ela, erguendo a voz. O que nós não entendemos, vocês não entendem nada. Diga o que. 127. Não posso. Grita ela. Ela está tão perturbada que começa a chorar, sem nem mesmo cobrir o rosto. Christina Anderson se adianta e a abraça, e depois de algum tempo ela se acalma. Fica sentada ali, imóvel, os braços a policial ao seu redor, enquanto soluços eventuais sacodem seu corpo. Tudo bem, sussurra Christina de forma tranquilizadora. Ela puxa a garota mais para perto e acaricia sua cabeça. Mas de repente grita e empurra a Evelyn para longe, direto no chão. Maldição, ela me mordeu. Ela me mordeu. Porra. Christina olha espantada para os dedos cobertos com o sangue que escorre de um ferimento no meio do pescoço. No chão, Evelyn esconde um sorriso perturbado com a mão. Então seus olhos reviram-se e ela fica inconsciente. Capítulo 23. Terça-feira, 8 de dezembro, noite. Benjamin se trancou em seu quarto. Simone está sentada à mesa da cozinha de olhos fechados, escutando o rádio, uma transmissão ao vivo da sala de concertos Berwald. Ela tenta imaginar uma vida de solteira. Não seria muito diferente do que tenho agora, pensa, com ironia. Poderia ir a concertos, a galerias de arte e ao teatro, como todas as mulheres solitárias fazem. Ela acha uma garrafa de Scott puro malte no armário e se serve de uma pequena quantidade, acrescentando água, um líquido amarelo claro em um copo pesado. A porta da frente se abre enquanto as notas quentes de um concerto de violoncelo de Bach enchem a cozinha. É uma melodia suave, triste. Eric fica de pé na passagem olhando para ela, o rosto cinza de exaustão. Isso parece bom, comenta. Uísque, diz, estendendo-lhe o copo. Ela se serve de uma nova dose. Ficam um diante do outro e erguem os copos em um brinde, as expressões sérias. Dia difícil? Pergunta ela em voz baixa. Bastante difícil, responde, com um sorriso desanimado. Ele de repente parece arrasado. Falta clareza em sua expressão, como uma fina camada de poeira sob o rosto. 129. O que você está escutando? Pergunta. Quer que eu desligue? Não por minha causa. É bonito. Eric esvazia o copo e o estende na direção dela, que serve mais. Então Benjamin não fez uma tatuagem, diz ele. Você acompanhou o drama pelo correio de voz. Apenas agora, no caminho para casa. Não tive tempo antes. Não. Corta ela, pensando na mulher que atendeu o telefone na noite anterior. Fico feliz por você ter ido até lá buscá-lo, diz Eric. Ela inclina a cabeça e pensa sobre como todas as emoções estão interligadas, como nenhuma relação é autônoma e separada, como tudo é afetado por todo o restante. Eles bebem de novo, e de repente ela percebe que Eric sorri para ela. Seu sorriso, com aqueles dentes tortos, sempre deixou suas pernas bambas. Ela pensa que adoraria ir para a cama com ele naquele instante, sem qualquer discussão, sem complicações. De qualquer forma, um dia todos estaremos sós, diz para si mesma. Não sei o que pensar, diz ela de maneira objetiva. Ou melhor, sei que não confio em você. Porque você diz, é como se tivéssemos perdido tudo. Você dorme ou está no trabalho, ou onde quer que esteja. Eu queria fazer coisas, viajar, passar o tempo junto com você. Ele pousa o copo e dá um passo na direção dela. E por que não podemos? Não diga isso, sussurra ela. Por que não? 130. Ele sorri e acaricia seu queixo. Depois sua expressão fica séria de novo. Mas então eles começam a se beijar. Simone sente como seu corpo ansiava por isso. Ansiava por beijos. Ei, pai, você sabe onde? Benjamin fica em silêncio ao entrar na cozinha e vê-los. Vocês são malucos. Suspira e sai novamente. Simone o chama. Benjamin. Ele volta. Você prometeu ir pegar a comida. Você telefonou? Estará pronta em 15 minutos, diz, dando a bolsa a ele. Sabe onde fica o tailandês? Não sabe. Mãe. Suspira. Vai e volte logo. Ah, por favor, escute sua mãe. Corta Eric. Eu só vou até a esquina pegar comida para o jantar. Nada vai acontecer, diz, indo para o corredor. Simone e Eric sorriem um para o outro quando ouvem a porta da rua ser fechada e os passos rápidos do filho nas escadas. Eric tira 3 copos do armário. Pega a mão de Simone e a leva à bochecha dele. Quarto? Pergunta ela.
Ele parece constrangido, porém satisfeito. Então o telefone toca. Ignore, pede ele. Pode ser Benjamin, diz ela, atendendo ao telefone. Alô? 131. Ela não ouve nada. Apenas um som leve de algo arrastado. Talvez um zíper sendo aberto. Alô? Desliga o telefone. Ninguém? Pergunta Eric, desconfortável. Simone observa enquanto ele vai à janela e examina a rua. Mais uma vez ouve a voz da mulher que atendeu seu telefonema antes. Pare com isso, Eric. Ela havia dado uma risada. Parar com o quê? Enfiar a mão em suas roupas, chupar seu mamilo, levantar sua saia. Ligue para Benjamin, diz Eric, a voz tensa. Porque preciso. Ela atende o telefone no momento em que este volta a tocar. Alô? Quando ninguém fala, ela corta a ligação e disca o número de Benjamin. Correio de voz. Eu não o vejo, diz Eric. Devo ir atrás dele. Talvez. Ele vai ficar furioso comigo, diz ela, com um sorriso. Eu vou, diz Eric, seguindo para o corredor. Está tirando o paletó do cabide quando a porta se abre e Benjamin entra com uma sacola plástica cheia de caixas de comida fumegante. Eles se sentam diante da TV para assistir a um filme, comendo diretamente das caixas. Benjamin ri do diálogo inteligente e Eric e Simone se olham com alegria, como faziam quando Benjamin era um 3-2 criança, rindo alto de algum programa infantil. Eric coloca a mão no joelho de Simone, que põe a sua sobre a dele, apertando-a. Bruce Willis está de costas limpando o sangue da boca. O telefone toca mais uma vez e Eric pousa a comida e se levanta. Vai até o corredor e atende com a maior calma possível. Eric Maria Bart. Não há som, apenas cliques fracos. Certo, já chega, diz, com raiva. Eric, é a voz de Daniela. É você, Eric. Pergunta. Estamos no meio do jantar. Ele ouve sua respiração acelerada. O que ele queria? Pergunta ela. Quem? Joseph? Responde. Joseph Eck. Ele não disse nada? Pergunta Daniela. Quando? Agora, no telefone. Eric pode ver Simone e Benjamin assistindo ao filme na sala. Ele pensa na família em Tumba. A garotinha, a mãe e o pai. A fúria horrenda por trás do crime. O que a faz pensar que ele me ligou? Pergunta Eric. Daniela pigarreia. Ele deve ter convencido a enfermeira a lhe dar um telefone. Falei com a telefonista. Eles ligaram para você. Tem certeza disso? Joseph estava gritando quando entrei. Havia arrancado o catéter. Eu dei ao Prazolo. Mas ele disse muitas coisas sobre você antes de apagar. 133. Como o quê? O que ele disse? Eric ouve Daniela engolir em seco. E a voz soa muito cansada quando responde. Que você fudeu com a cabeça dele e que deveria deixar a sua maldita irmã em paz se não quiser ser eliminado. Disse isso várias vezes. Você pode esperar ser eliminado. Capítulo 24. Terça-feira, 8 de dezembro, noite. Tinham-se passado 3 horas desde que Joanna levara Evelyn para o centro de custódia de Cronober. Ela foi colocada em uma pequena cela com paredes nuas e grades horizontais, sob a janela coberta de vapor. Uma pia de aço inoxidável fedia a vômito. Evelyn ficou de pé junto ao beliche com colchão de plástico verde, olhando de modo inquisitivo para Joanna quando ele a deixou lá. Quando um suspeito é detido, o promotor tem até 12 horas para decidir se a pessoa será presa ou liberada. Caso decida não liberar, tem até o meio-dia do terceiro dia para apresentar ao tribunal um pedido de prisão para o suspeito. Se não fizer isso, a pessoa é liberada. A base para um pedido de prisão pode ser um provável fundamento para suspeita ou, mais seriamente, razoável fundamento para suspeita. Joanna volta, caminhando apressado, na direção da unidade feminina, pelo corredor com seu brilhante piso vinílico branco, passando por filas monótonas de portas de celas verde ervilha. Ele vê seu próprio reflexo em maçanetas e cadeados. Jens Vanejal, promotor-chefe do distrito de Estocolmo, espera por ele do lado de fora de uma das 5 salas de interrogatório. Embora Svanejal tenha 40 anos, parece não ter mais de 20, com a 135 expressão juvenil e as bochechas redondas e macias dando a falsa impressão de inocência e ingenuidade. Então Evelyn obrigou o irmão mais novo a assassinar a família. Pergunta ele. Segundo Joseph, nada que Joseph diga sob hipnose é admissível. É contra seu direito de permanecer em silêncio e não se incriminar. Sei disso, diz Joanna. Não foi um interrogatório. Ele não era suspeito. Achei que o garoto tinha informações que pudessem impedir outro assassinato. Jens não diz nada. Examina os e-mails no telefone. Logo saberei o que realmente aconteceu, diz Joanna. Jens ergue os olhos com um sorriso. Tenho certeza de que sim, diz ele. Quando assumi este cargo, meu predecessor me alertou que se Joanna Lina diz que vai descobrir a verdade, é exatamente o que fará. Tivemos 1 ou 2 divergências. Sim, ele também disse isso. Joanna assente. Indicando uma das salas de interrogatório, ele pergunta, pronto?
Estamos interrogando Evelyn exclusivamente em busca de informações, enfatiza James. Quer que eu diga a ela que é suspeita de um crime? A decisão é sua. Você é o interrogador principal. Mas o relógio está correndo. Você não tem muito tempo. Joanna bate 2 vezes antes de entrar na deprimente sala de interrogatório, onde as persianas fechadas escondem as janelas com 3-6 grades. Evelyn está sentada, cabisbaixa, os braços cruzados sobre o peito, os ombros tensos e curvados, os dentes trincados. Oi, Evelyn. Ela olha rapidamente, os suaves olhos castanhos assustados. Ele se senta diante dela. Como o irmão, ela é atraente. Os traços não são marcantes, mas são simétricos. Tem cabelos castanho claros e uma expressão inteligente. Joanna se dá conta de que ela tem um rosto que, à primeira vista, pode parecer comum, mas que se torna cada vez mais bonito quanto mais você o olha. Achei que devíamos ter uma conversinha, diz ele. O que acha? Ela dá de ombros. Quando viu Joseph pela última vez? Não lembro. Foi ontem? Não, responde, parecendo surpresa. Há quantos dias? Como? Perguntei quando você viu Joseph pela última vez, diz Joanna. Há muito tempo. Ele foi vê-la na cabana? Não. Nunca? Ele nunca foi vê-la. Ela dá de ombros levemente. Não. Mas ele conhece o lugar, não? Ela assente. Fomos lá quando ele era pequeno. Responde. 137. Quando foi isso? Não sei. Eu tinha 15 anos. Ficamos na cabana de tia Sonja durante um verão em que ela estava na Grécia. E Joseph não esteve lá desde então? O olhar de Evelyn de repente percorre a parede atrás de Joanna. Acho que não. Há quanto tempo você está lá? Mudei pouco depois do começo do semestre. Em agosto. Sim. Você está vivendo em uma pequena cabana em Vardo há 4 meses. Por quê? Mais uma vez seu olhar vagueia, para algo atrás da cabeça de Joanna. Para ter paz e silêncio para estudar, diz. Durante 4 meses, ela se remexe na cadeira, cruzando as pernas e coçando a testa. Eu preciso ser deixada em paz, diz, com um suspiro. Alguém tem incomodado você? Não. Quando você diz que deseja ser deixada em paz, soa como se alguém a estivesse incomodando. Ela dá um leve sorriso sem alegria. Eu apenas gosto da floresta. O que está estudando? Ciência política. E se sustenta com o crédito estudantil? Sim. 138, onde compra comida. Vou de bicicleta até Saltaro. Não é longe. Evelyn dá de ombros. Acho que sim. Você viu algum conhecido por lá? Não. Ele contempla a testa jovem e macia de Evelyn. Não viu Joseph lá? Não. Evelyn, me escute, diz Joanna em outro tom, mais sério. Seu irmão nos disse que ele matou seu pai, sua mãe e sua irmã mais nova. Evelyn fita a mesa. Suas pálpebras tremem, seu rosto pálido enrubesce. Ele tem apenas 15 anos, continua Joanna. Ele olha para as mãos magras dela e o brilhante cabelo escovado que cai sobre os ombros frágeis. Por que você acha que ele está dizendo que assassinou sua família? Como? Pergunta ela, erguendo os olhos. Parece que você acha que ele está dizendo a verdade. Parece. Você não pareceu surpresa quando eu disse que ele confessou, diz Joanna. Você ficou surpresa. Sim. Ela está sentada imóvel na cadeira. Uma fina ruga de ansiedade aparece entre as sobrancelhas. Parece muito cansada. E os lábios se movem levemente, como se rezasse ou murmurasse para si mesma. 139, ele está trancado. Pergunta ela de repente. Quem? Ela não o encara ao responder, falando de modo monótono para a mesa. Joseph. Vocês o trancaram? Você tem medo dele? Não. Pensei que talvez estivesse carregando a arma por estar com medo dele. Eu caço, responde ela, encontrando o olhar dele. Há algo de peculiar nela, algo que ele ainda não compreendeu. Não são as coisas habituais, culpa, raiva ou ódio. É mais como algo que lembra uma enorme resistência. Ele não consegue definir. Um mecanismo de defesa ou proteção diferente de qualquer coisa que Joanna já tenha encontrado. Lebres? Pergunta. Sim. É bom? Lebre. Não especialmente. Como é o gosto? Doce. Joanna pensa nela de pé no frio fora da cabana. Tenta visualizar a sequência dos acontecimentos. Eric e Maria Bach pegara a arma dela. Estivera segurando-a sobre o braço, e ela estava aberta, o cartucho de latão visível. Contra o sol, Evelyn apertava os olhos na direção dele. Alta e magra, com os cabelos castanho claros presos em um rabo de cavalo alto e apertado. Um colete acolchoado prateado e jeans de cintura baixa, tênis 140 molhados. Pinheiros atrás dela, musgos no chão, arbustos baixos de amoras alpinas e cogumelos pisados. De repente, Joanna descobre um furo na história de Evelyn. Ele já havia chegado perto, mas o pensamento escapou. Naquele momento, o furo estava claro. Quando falou com Evelyn na cabana da tia, ela ficou sentada absolutamente imóvel no sofá de veludo cotelê com as mãos enfiadas entre as coxas. No chão, a seus pés, havia uma fotografia em um porta-retrato que parecia um cogumelo.
A irmã mais nova de Evelyn estava na foto, sentada entre os pais, com o sol refletindo nos óculos grandes. A garotinha devia ter 4, talvez 5 anos na fotografia. Em outras palavras, o retrato não podia ter mais de 1 ou 2 anos. Evelyn alegara que Joseph não estivera na cabana em anos, mas ele descrevera com precisão a foto e a moldura sob hipnose. Claro que poderiam existir várias cópias da fotografia em outros porta-retratos de cogumelo, pensa Joanna. Também havia a possibilidade de aquela, especificamente, ter sido mudada de lugar, e Joseph poderia ter estado na cabana sem o conhecimento de Evelyn. Mas também podia ser um furo na história de Evelyn. Evelyn, diz Joanna, estou pensando em algo que você disse há pouco. James Vanejal se levanta. O movimento repentino assusta Evelyn, e o corpo dela estremece. Poderia sair comigo um minuto, detetive. Do lado de fora, ele se vira para Joanna. Vou liberá-la, diz em voz baixa. Isto é besteira. Não temos nada. Apenas um interrogatório inválido com seu irmão de 15 anos em coma que sugere que ela. James para de falar assim que vê a expressão no rosto de Joanna. 141. Você descobriu algo, não foi? Acho que sim, responde Joanna em voz baixa. Ela está mentindo. Não sei. Talvez. James coça o queixo, avaliando. Dê a ela um sanduíche e uma xícara de chá, diz ele finalmente. Depois você terá mais 1 hora antes que eu decida se vamos prendê-la ou não. Não há nenhuma garantia de que isso leve a alguma coisa. Mas você vai tentar. 4 minutos mais tarde, Joanna coloca diante de Evelyn uma xícara de isopor de chá preto e um sanduíche servido em um prato de papelão. Depois se senta na cadeira. Achei que poderia estar com fome. Obrigada, diz ela. E uma expressão mais alegre passa rapidamente por seu rosto. Joanna observa com atenção. As mãos dela tremem enquanto come o sanduíche e leva a xícara da mesa até os lábios. Evelyn. Na cabana de sua tia há uma fotografia em um porta-retrato que parece um cogumelo. Evelyn assente. Tia Sonjo comprou em Mora. Achou que ficaria bem na cabana. Ela para e sopra o chá. Ela comprou outros como aquele. Para dar de presente, digamos. Não que eu saiba, diz, sorrindo. Nunca vi outro como aquele. 142, e a fotografia sempre esteve na cabana. O que você quer dizer com isso? Pergunta com a voz fraca. Bem, não estou certo. Talvez nada. Mas José falou sobre essa fotografia. Então ele deve tê-la visto em algum momento. Pensei que talvez você tivesse esquecido algo. Não. Bem, isso esclarece tudo, diz Joanna, levantando-se. Já está indo? Sim, acho que terminamos, diz Joanna. Ele olha para o rosto dela, tomado de ansiedade, e decide seguir sua intuição. A possibilidade é que você esteja fora daqui em, digamos, 1 ou 2 horas. Fora de onde? Bem, não acho que possamos detê-la por nada. Ele sorri. Ela cruza os braços diante do corpo e diz. Você não respondeu à minha pergunta. Pergunta? Joseph está trancado? Joanna olha bem nos olhos. Não, Evelyn. Joseph está no hospital. Não o prendemos. Não sei se podemos fazer isso. Ela começa a tremer e os olhos se enchem de lágrimas. O que houve, Evelyn? Ela enxuga as lágrimas das bochechas com a palma da mão. Joseph foi uma vez à cabana. Pegou um táxi e levou um bolo, diz ela com a voz falhando. No seu aniversário, ele, era aniversário dele. 143, quando foi isso? Em 1º de novembro. Há 1 mês, diz Joanna. O que aconteceu? Nada, diz ela. Foi uma surpresa. Ele não avisou que iria. Não mantemos contato. Por que não? Eu preciso ficar sozinha. Quem sabia que você estava lá? Ninguém além de Sorab, meu namorado. Bem, na verdade ele terminou comigo e somos apenas amigos, mas ele me ajuda. Diz a todo mundo que estou com ele. Atende quando mamãe telefona. Por quê? Eu preciso ser deixada em paz. É o que você diz. José foi lá mais alguma vez? Não. Isso é importante, Evelyn. Ele não voltou, responde ela. Tem certeza? Sim. Por que você mentiu sobre isso? Não sei, murmura. Sobre o que mais você mentiu? Capítulo 25. Quarta-feira, 9 de dezembro, tarde. Eric está caminhando entre os mostruários brilhantemente iluminados da seção de joias da loja de departamentos NK. Uma vendedora de preto elegante murmura de maneira persuasiva para um cliente. Ela abre uma gaveta e coloca algumas peças em uma bandeja coberta de veludo. Eric para de modo a observar um colar Georg Jensen, triângulos pesados e suavemente polidos unidos como pétalas para formar um círculo apertado. A prata tem o brilho denso de platina. Eric pensa em como ficaria bonito no pescoço esguio de Simone e decide comprá-lo para o Natal. Enquanto o assistente embrulha sua compra em um papel brilhante vermelho escuro, o celular no bolso de Eric começa a vibrar, ressoando na pequena caixa de madeira com o papagaio e o nativo. Ele atende sem conferir o número na tela. Eric Maria Bark.
Há uma estranha sequência de barulhos agudos, e ele pode ouvir o som distante de canções natalinas. Alô? Diz ele. Uma voz muito fraca pode ser ouvida. É Eric? Sim, responde. 145, eu estava pensando. De repente, Eric acha que há alguém rindo ao fundo. Quem fala? Pergunta ele secamente. Espere, doutor. Preciso de seu conselho profissional, diz a voz, tomada por desprezo. Eric está prestes a desligar quando a voz ao telefone grita. Hipnotize-me. Eu quero ser. Eric afasta o telefone do ouvido. Aperta o botão para encerrar a conversa e tenta descobrir quem ligou, mas é um número bloqueado. Um bip avisa que ele recebeu uma mensagem de texto, também de um número bloqueado. Ele abre e lê. Você consegue hipnotizar um cadáver. Perturbado, Eric pega sua compra na sacola vermelha e dourada e sai da seção de joias. No saguão, percebe o olhar de uma mulher vestindo um pesado casaco preto. Está de pé sob uma árvore de Natal suspensa, de 3 andares de altura, e o olha com expressão hostil. Ele nunca a tinha visto antes. Abre a tampa da caixa de madeira no bolso do casaco com uma das mãos, pega uma cápsula de codeína, coloca na boca e engole. Ele sai para o ar frio. Pessoas estão aglomeradas diante de uma vitrine onde duendes natalinos dançam em uma paisagem feita de doces. Um caramelo com uma boca grande canta uma canção de Natal. Crianças do pré-escolar com coletes amarelos sob grossos macacões de neve olham a cena boquiabertas. O celular toca de novo, mas dessa vez ele verifica o número antes de atender. É um telefone de Estocolmo. Eric Maria Bark diz cautelosamente. Oi, meu nome é Britt Sundström. Trabalho para a Anistia Internacional. Oi, diz Eric, confuso. 146. Gostaria de saber se o seu paciente teve a oportunidade de dizer não à hipnose. O que você disse? Pergunta Eric, enquanto um enorme caramujo arrasta um trenó cheio de presentes de Natal pela vitrine. Seu coração começa a bater mais forte e a acidez começa a queimar suas entranhas. O manual da CIA de tortura que não deixa provas menciona a hipnose como uma das. A médica responsável pelo paciente fez a avaliação. Então está dizendo que não tem qualquer responsabilidade. Sem comentários, diz ele. Você já foi denunciado à polícia, diz ela rudemente. Entendo, diz ele com a voz fraca, e encerra a ligação. Ele começa a caminhar devagar na direção de Sergeus Torn, com sua torre de vidro brilhante e a Casa da Cultura. Vê o mercado de Natal e ouve um trompetista tocar Noite Feliz. Ele vira na Civiavagem. Então, para diante do set, elevem e lê as manchetes dos jornais matutinos. Eu matei mamãe e papai, hipnotista engana garoto para que confesse na sua cabeça, médico arrisca a vida de garoto para arrancar confissão, Bark ameaça outra vez, novo escândalo de hipnose de médico, reincidente escândalo. Policiais perdidos usam hipnotista. Vítima é bode expiatório. 147. Eric pode sentir o sangue latejando nas têmporas e se apressa, evitando olhar diretamente para quem está ao redor. Passa pelo local onde o primeiro-ministro Olof Palme foi assassinado em 1986, quando caminhava para casa com a esposa ao sair do cinema. 3 rosas vermelhas estão sob a placa suja que o homenageia. Eric ouve alguém chamando por ele e entra em uma loja de eletrônicos. Embora apenas alguns minutos antes estivesse tão cansado que se sentia quase bêbado, essa sensação foi substituída por uma mistura febril de nervosismo e desespero. Suas mãos tremem quando ele toma outro forte analgésico. Sente uma dor lancinante no estômago enquanto a cápsula dissolve e o pó penetra nas mucosas. O rádio na loja está transmitindo um debate sobre se a hipnose deveria ser banida como forma de tratamento. Um ouvinte conta a história de como foi hipnotizado para acreditar ser Bob Dylan. Quer dizer, eu sabia que não era verdade, diz com a voz arrastada. Mas era como se eu fosse obrigado a dizer o que disse, entende? Eu sabia que estava sendo hipnotizado. Eu podia ver que meu parceiro estava sentado ali, esperando por mim, sabe? Mas eu ainda pensava, eu sou Dylan. Estava até falando inglês. Era como se eu não pudesse evitar. Eu teria admitido quase qualquer coisa. O ministro da Justiça diz com seu sotaque de Samala. Não há nenhuma dúvida de que usar a hipnose como método de interrogatório é uma violação dos direitos do indivíduo. Então Eric Maria Barr violou a lei? Pergunta o jornalista secamente. Esperamos que a promotoria faça uma investigação completa da legalidade dos atos dele. Capítulo 26. Quarta-feira, 9 de dezembro, tarde. No momento em que Eric chega ao número 73 da Luntma Cargata, o suor escorre por suas costas. Ele digita o código para abrir a porta. Encontra suas chaves com as mãos agitadas enquanto o elevador sobe. Dentro do apartamento, cambaleia para a sala de estar e tenta tirar o casaco, mas os comprimidos o deixaram tonto. Cai no sofá e liga a televisão. Lá está o presidente da Sociedade Sueca de Hipnose Clínica, sentado em um estúdio de TV. Eric o conhece muito bem. Viu muitos colegas sofrerem por causa de sua arrogância e ambição desmedidas.
Expulsamos Bach há 10 anos e não o aceitaremos de volta, diz o presidente, com um sorriso amarelo. Um incidente como esse afeta a reputação da hipnose séria. Todos os nossos integrantes seguem regras éticas rígidas, diz ele com desdém. Além disso, a Suécia tem leis contra charlatães. Eric afinal tira as roupas com movimentos desajeitados, empilhando-as no sofá ao seu lado. Fecha os olhos por um momento para descansar, mas os abre imediatamente ao ouvir uma voz conhecida na televisão. Benjamin está de pé em um pátio de escola iluminado pelo sol. O senho está franzido, a ponta do nariz e as orelhas estão vermelhas, os ombros caídos, e ele parece sentir muito frio. 149 então, pergunta o repórter. Como é viver com um médico hipnotista? Não sei, diz Benjamin. Seu pai já o hipnotizou. O quê? De jeito nenhum. Como você sabe? Insiste o repórter. Se ele o hipnotizou, não há como garantir que tenha tido consciência disso, não é? Acho que não, responde Benjamin com um sorriso, surpreso com a abordagem agressiva do repórter. Como se sentiria se descobrisse que ele o hipnotizou? Não sei. Furioso, aposto, sugere o repórter. É, concorda Benjamin. As bochechas estão coradas. Eric desliga a televisão e vai para o quarto, onde tira as calças e senta na cama, colocando a caixa de madeira com o papagaio na gaveta da mesa de cabeceira. Ele não quer pensar no desejo que foi despertado nele quando hipnotizou Joseph que o acompanhou ao fundo daquele mar azul. Fica deitado, estende a mão para o copo de água junto à cama, mas adormece antes de ter tempo de beber. Ainda semi-adormecido, Eric pensa em seu pai quando costumava aparecer em festas de crianças com o terno especialmente preparado, o suor escorrendo pela face. Ele torcia balões na forma de animais e tirava flores de penas com cores brilhantes de uma bengala oca. Quando se mudou da casa em Solentuna para um asilo, falava em montar um número com Eric. Ele seria o ladrão cavalheiresco, e Eric, o hipnotista de palco, fazendo as pessoas cantarem como Elvis e Zarah Leander. 150 De repente Eric está totalmente acordado. Imagina Benjamin tremendo sob a pressão do câmera e do repórter de TV no pátio da escola diante dos colegas e professores. Ele se senta, sentindo a dor lancinante no estômago, pega o telefone e liga para Simone. Galeria de Simone Bach. Ela atende. Oi, sou eu. Só um minuto. Ele a escuta andar pelo piso de madeira e fechar a porta do escritório. Que diabo está acontecendo? Pergunta ela. Benjamin ligou. O circo da mídia está a toda. O circo da mídia? O que somos? Astros do rock. Eric, o que você fez? Porque os repórteres estão pressionando nosso filho na televisão. Eu não fiz nada. Fui solicitado a hipnotizar o paciente pela médica responsável por seu tratamento. Essa parte eu sei. O mundo inteiro sabe. Está em todos os noticiários. Você hipnotizou uma pobre criança ferida e arrancou uma confissão. Pode me escutar um segundo? Cortou ele. Pode fazer isso? Certo. Fale. Não foi um interrogatório. Começa Eric. Não interessa como você chama. Simone fica em silêncio. Ele pode ouvir a respiração dela. Desculpe. Por favor, termine. Pede ela em voz baixa. Não foi um interrogatório. Achávamos que ele era uma vítima. E a polícia precisava de uma descrição, algo para seguir, pois achava que a vida de uma garota dependia disso. 151. Mas a médica responsável pelo paciente avaliou que o risco era pequeno naquele momento. Eu não teria feito se fosse de outra forma. Faz uma pausa. Estávamos apenas tentando salvar a irmã dele. Ele para de falar e escuta a respiração de Simone. O que você fez? Pergunta ela com voz trêmula. Você me prometeu que não praticaria mais hipnose. Tudo vai se ajeitar. Não aconteceu nada de errado. Simone. Nada de errado. Corta ela. Você quebrou sua promessa, mas acha que não houve nada de errado. Eric, tudo que você faz é mentir, mentir, mentir. Simone para de falar e fica em silêncio. Eric fica imóvel por um momento, desliga o telefone, se vira e entra na cozinha, onde mistura um analgésico solúvel com um antiácido e engole o líquido doce. Capítulo 27. Quinta-feira, 10 de dezembro, noite. Joanna olha para o escuro corredor vazio. É noite, quase 20 horas, e ele é o único em todo o departamento. Estrelas de Natal brilham em todas as janelas, e as velas elétricas criam um duplo brilho suave e redondo refletido no vidro preto. Anja colocou um pote de doces de Natal em sua mesa, e ele come mais do que devia enquanto faz suas anotações sobre a entrevista com Evelyn. Baseado no fato de ela ter mentido sobre Joseph visitar a cabana, o promotor tomou a decisão de prendê-la. Joanna sabe perfeitamente que a mentira de Evelyn não significa que ela seja culpada de qualquer crime, mas isso lhe dá 3 dias para investigar o que está escondendo e por quê. Ele redige o relatório, endereça ao promotor, coloca-o na caixa de saída, verifica se sua arma está trancada em segurança no armário e sai do quartel-general da polícia em seu carro. Quando chega a Fridensplain,
Joanna ouve o celular tocar, mas este escorregou por um buraco no forro de seu bolso, de modo que ele precisa parar em frente ao restaurante Hare Krishna para alcançá-lo. Joanna Lina. 153 Que bom, diz o policial Ronnie Alfredson. Temos um problema. Realmente não sabemos o que fazer. Você falou com o namorado de Evelyn, Sorab Ramadani. Esse é o problema. Descobriu onde ele trabalha. Não é isso, diz Ronnie. Nós o localizarmos com facilidade. Está aqui no apartamento dele, mas não abre a porta. Não quer falar conosco. Fica gritando para irmos embora, que estamos incomodando os vizinhos e o assediando por ser muçulmano. O que você disse a ele? Foda-se tudo. Só precisávamos da ajuda dele em uma questão específica. Fizemos exatamente o que você mandou. Bom, diz Joanna. Está tudo bem se forçarmos a porta. Deixe-o em paz por hora. Vou até aí. Devemos esperar? Sim, por favor. Do lado de fora, no carro. Joanna liga a seta, faz o retorno e segue para Vasterbron. Todas as janelas e luzes da cidade estão brilhando na noite e o céu parece uma cúpula cinza e úmida. Ele pensa mais uma vez na investigação da cena do crime. Há algo estranho no padrão que surge. Certos elementos são simplesmente inconciliáveis. Enquanto espera um sinal de trânsito abrir, Joanna abre a pasta no banco do carona e folheia as fotografias do campo de futebol. 3 chuveiros sem divisórias. O reflexo do flash da câmera brilha nos azulejos brancos. Em uma foto ele pode ver o rodo do chuveiro e a grande poça de sangue, água e sujeira, fios de cabelo, curativos e uma garrafa de sabonete líquido. Um 5-4 junto ao ralo no piso, o braço do pai. A articulação redonda branca está cercada por ligamentos e tecido muscular rompido. A faca de caça com a ponta quebrada está caída no chão. Nils Allen encontrou a ponta com a ajuda de uma tomografia computadorizada. Estava cravada no osso pélvico de Endezek. O corpo mutilado está no chão entre os bancos de madeira e os armários metálicos amassados. Um agasalho esportivo vermelho está pendurado em um gancho. Há sangue por toda parte, no piso, nas portas, no teto, nos bancos. Joanna tamborila no volante. Entre todos os lugares, um vestiário. Os peritos obtiveram centenas de digitais parciais completas, milhares de fibras e fios de cabelo. Estão lidando com DNA de centenas de pessoas diferentes, grande parte corrompida, mas até o momento nada pode ser ligado a Joseph Eck. Joanna pediu que os peritos se concentrassem na busca de sangue de Anders Eck em Joseph. O grande volume de sangue que cobria todo o corpo dele na outra cena do crime não significava nada. Todos na casa estavam sujos com o sangue dos outros. O fato de Joseph ter o sangue da irmã mais nova no corpo não era mais estranho do que ela ter o dele. Mas se pudessem encontrar o sangue do pai no filho, ou algo de Joseph no vestiário, ele poderia ser ligado às duas cenas do crime. Se conseguissem ligá-lo ao vestiário, poderiam iniciar os procedimentos. Quando Joseph foi inicialmente levado para o hospital em Udinge, um especialista foi orientado pelo Laboratório Nacional de Perícia de Linköping, que faz análises de DNA na Suécia, a garantir que todos os traços biológicos do corpo de Joseph fossem preservados. 155 Ao chegar ao Parque Ogalid, Joanna telefona para Erishon, um homem muito gordo que é o investigador da cena do crime responsável pela investigação em Tumba. Uma voz cansada a atende. Desaparece. Erishon? Ainda vivo. Brinca Joanna. Estou dormindo. É a resposta cansada. Desculpe-me. Não, tudo bem. Na verdade, estou indo para casa. Se ainda me reconhecerem por lá. Vou ser breve. Encontrou algum vestígio de Joseph Eck no vestiário? Pergunta Joanna. Não. Deve ter encontrado. Não. Retruca Erishon. Mesmo. Nenhum traço dele. Pressionou nossos amigos em Linköping? Joguei o meu considerável peso sobre eles. Responde. E não encontraram DNA do pai em Joseph. Também não acredito neles. Diz Joanna. Quero dizer, ele estava inteiramente coberto de... Nenhuma gota, interrompe Erishon. Isso não pode estar certo. Eles pareceram muito orgulhosos quando me contaram. Alguma amostra de material genético? Não, nenhuma microgota. Nada. Wise. Não podemos ter tanto azar. Acho que você vai ter de desistir diz Erishon. 156 Veremos. Eles encerram a conversa. Joanna acredita que o que pode parecer um mistério às vezes é apenas uma questão de coincidência. O método do criminoso parece idêntico nos dois locais. Os golpes frenéticos com a faca e as tentativas agressivas de desmembrar os corpos. Portanto, é muito estranho que o sangue do pai não tenha sido encontrado em Joseph se este foi o agressor. Ele deveria estar coberto de tanto sangue que chamaria atenção, pensa Joanna, que liga novamente para Erishon. Acabei de pensar em algo. Em 20 segundos, você examinou o vestiário feminino. Ninguém entrou lá. A porta estava trancada. A vítima supostamente tinha as chaves. Mas... verifique o ralo no chuveiro feminino, diz Joanna. Capítulo 28. Quinta-feira,
10 de dezembro, noite. Após seguir a estrada ao redor de tanto Lunden, Joanna entra numa rua e estaciona na frente de um prédio voltado para o parque. Pensa em onde estaria o carro da polícia, confere o endereço e imagina a possibilidade de Rony e seu parceiro terem batido na porta errada. Faz uma careta. Isso explicaria a relutância de Sorab em deixá-los entrar, já que nesse caso seu nome provavelmente não era Sorab. O ar da noite é gelado. Joanna caminha apressado até a porta da frente. Se o relato de Joseph corresponde ao que de fato aconteceu, ele não fez nada para esconder o crime no momento. Não se protegeu. Não estava pensando nas consequências. Simplesmente se permitiu ficar coberto de sangue. Joanna acha possível que, sob hipnose, Joseph é que estivesse apenas descrevendo como se sentia, um tumulto confuso e violento, quando na verdade seu comportamento naquele momento fosse muito mais controlado. Talvez tenha agido de maneira metódica, vestido uma proteção impermeável e se lavado no vestiário feminino antes de ir para casa. Ele precisa falar com Daniela Richards, descobrir quando ela acha que Joseph estará forte o bastante para suportar um interrogatório. 158 Joanna passa pela porta. As paredes do saguão são azulejadas em preto e branco, como um tabuleiro de xadrez. E ele vê seu reflexo nos azulejos pretos, rosto pálido e gelado, expressão séria, cabelos louros despenteados. Pega o celular e liga de novo para Rony enquanto aperta o botão do elevador. Sem resposta. Talvez tenham tentado uma última vez e Sorab os deixou entrar. Joanna vai até o 6º andar, espera que uma mãe com carrinho de bebê desça no elevador e então toca a campainha de Sorab. Ele espera um pouco, bate, espera mais alguns segundos e então empurra a abertura da caixa de correio. Sorab? Meu nome é Joanna Lina. Sou detetive. Preciso falar com você. Ele ouve um som do lado de dentro, como se alguém estivesse se apoiando pesadamente na porta, mas que logo se afasta. Você é o único que sabia onde Evelyn estava. Eu não fiz nada, diz com uma voz grossa de dentro do apartamento. Mas você disse, eu não sei nada, grita o homem. Tudo bem, diz Joanna. Mas quero que abra a porta, olhe nos meus olhos e me diga isso. Vá embora. Abra a porta. Que porra. Você não pode me deixar em paz. Isso não tem nada a ver comigo. Não quero me envolver. Sua voz está tomada pelo medo. Ele fica em silêncio, respirando pesadamente. E então bate a mão em algo do lado de dentro. Evelyn está bem, diz Joanna. A tampinha da abertura para correspondência sacode levemente. 159, eu achei. Mas ele se interrompe. Precisamos falar com você. Evelyn realmente está bem? Não aconteceu nada com ela. Abra a porta. Não quero. Ajudaria se você pudesse ir à delegacia. Há um breve silêncio. Ele esteve aqui mais de uma vez? Pergunta Joanna de repente. Quem? Joseph. Quem é Joseph? O irmão de Evelyn. Ele nunca esteve aqui, diz Sorab. Então quem veio aqui? Por que você não entende? Não vou falar com você. Quem veio aqui? Eu não disse que alguém veio aqui. Disse. Você só está tentando me enganar. Não, não estou. Silêncio novamente. Então Joanna ouve o som de um choro entrecortado por soluços atrás da porta. Ela está morta? Pergunta Sorab. Evelyn está morta. Por que você pergunta isso? Não quero falar com você. Joanna ouve passos se afastando pelo corredor. Depois o som de uma porta sendo fechada. Começa uma música alta. Enquanto Joanna desce as escadas, pensa que alguém deve ter assustado Sorab para que ele contasse onde Evelyn estava se escondendo. 160 Joanna sai para o ar gelado e vê 2 homens com jaquetas Prodi esperando junto ao seu carro. Quando o ouvem chegar, se viram para ele. Um senta no capô com o celular ao ouvido. Joanna os avalia rapidamente. Ambos na casa dos 30 anos. O que está sentado no capô tem cabeça raspada, enquanto o outro usa um corte de garoto de colégio. Joanna avalia que o homem com cabelo juvenil pesa mais de 100 quilos. Talvez pratique aikido, karatê ou kickboxing. Provavelmente usa esteroides, pensa Joanna. O outro talvez tenha uma faca, mas não uma arma de fogo. Há uma fina camada de neve na grama. Joanna se vira como se não houvesse notado os homens, e segue para o caminho iluminado. Ei, você! Grita um deles. Joanna os ignora e segue na direção dos degraus junto a um poste com uma lata de lixo verde. Não vai pegar seu carro. Joanna para e olha rapidamente para o prédio. Ele se dá conta de que o homem sentado no capô está conversando com Sorab pelo celular e que Sorab os observa pela janela. O homem com o corte de cabelo infantil se aproxima com cautela. E Joanna se vira e caminha na direção dele. Sou policial, diz. E eu sou a porra de um macaco, diz o homem. Joanna pega seu celular e liga de novo para Rony. Começa a tocar Sweet Home Alabama, no bolso do homem com o cabelo juvenil. Ele sorri, pega o telefone de Rony e atende. Policial porco falando. O que é isso? Pergunta Joanna. Você tem de deixar Sorab em paz. Ele não quer conversar. 161. Você realmente acha que o está ajudando ao... Isso é um aviso. Estou cagando para quem você é. Apenas fique longe de Sorab.
Joana percebe que a situação pode se tornar perigosa, lembra que trancou a pistola no armário da delegacia e olha ao redor em busca de algo que possa usar como arma. Onde estão meus colegas? Pergunta com voz calma. Você me ouviu? Deixe Soraba em paz. O homem com o corte infantil passa a mão rapidamente no cabelo, começa a respirar mais rápido, se vira de lado, se aproxima um pouco e ergue o calcanhar do pé de trás 3 ou 5 centímetros. Eu costumava lutar quando era mais jovem, diz Joana. Se você me atacar eu irei me defender e pegar você. Estamos nos cagando nas calças, diz o que está apoiado no carro. Joana não tira os olhos do homem na sua frente. Você pretende chutar minhas pernas, diz, já que sabe que não consegue chutar alto. Babaca, murmura o homem. Joana se move para a direita para abrir espaço. Se você decidir chutar, continua. Eu não irei recuar, que é ao que você está acostumado. Em vez disso, vou avançar contra a parte de trás do seu outro joelho, e, quando cair para trás, este cotovelo estará esperando pela sua nuca. Foda-se, ele está falando merda, diz o que está apoiado no carro. Está mesmo, diz o outro, sorrindo. E que sotaque. Se a língua estiver para fora você perderá um pedaço ao mordê-la, diz Joana. 162 O homem de cabelo infantil balança levemente, e quando o chute sai, é mais lento do que o esperado. Joana já deu um primeiro passo quando o quadril do homem começa a girar. E antes que a perna se projete e acerte o alvo, Joana chuta com toda a força a parte de trás do joelho da outra perna, na qual o homem está apoiando seu peso. Ele já está desequilibrado e cai de costas exatamente no momento em que Joana gira e acerta sua nuca com o cotovelo. Capítulo 29. Sexta-feira, 11 de dezembro, manhã. São apenas 5h30 quando começam as batidas em algum lugar do apartamento. Simone capta o som como parte de um sonho frustrante no qual tem de pegar diferentes conchas e tampas de porcelana. Ela compreende as regras, mas continua fazendo a coisa errada. Um garoto bate na mesa e aponta as escolhas erradas que ela fez. Simone se remexe em seu sono, gemendo. Abre os olhos e desperta imediatamente. Alguém ou algo está batendo dentro do apartamento. Ela tenta localizar o barulho na escuridão e permanece totalmente imóvel e escutando, mas as batidas pararam. Ela ouve Eric roncando ao seu lado. Há barulho de batidas nos canos. O vento bate nos vidros da janela. O ronco de um carro do lado de fora atravessa a janela. Simone está começando a pensar que deve ter exagerado o barulho durante o sono quando as batidas recomeçam de repente. Há alguém no apartamento. Eric tomou um comprimido e apagou. Seu ronco para quando ela coloca a mão em seu braço, mas ele não acorda, apenas vira de lado, bufando. Ela sai da cama o mais silenciosamente possível e passa pela porta do quarto, que está entreaberta. 164 A luz na cozinha. Enquanto se desloca pelo corredor, vê um brilho pairando no ar como uma nuvem de gás azul. É a luz da geladeira. A geladeira e o freezer estão abertos. O freezer começou a descongelar, e a água escorre para o chão. Gotas de água dos pacotes descongelados de comida pingam nas beiradas plásticas. Simone percebe como está frio na cozinha. Há um cheiro de cigarro. Ela olha para o corredor. Então vê que a porta da rua está escancarada. Corre até o quarto de Benjamin. Sono pesado. Passa algum tempo apenas de pé ali, escutando a respiração constante dele. Enquanto caminha até a porta da rua para fechá-la, seu coração quase para. Há alguém de pé na passagem. Ele a cumprimenta e estende um objeto. Alguns segundos se passam antes que ela se dê conta de que é o entregador com o jornal da manhã. Ela agradece e pega o jornal. Quando finalmente fecha a porta, percebe que seu corpo inteiro treme. Acende todas as luzes e vasculha o apartamento. Não parece faltar nada. Simone está ajoelhada enxugando a água do piso quando Eric entra na cozinha. Ele pega um pano de pratos, joga-o no chão e começa a empurrá-lo com o pé. Alguém deixou a porta da geladeira aberta. Devo ter feito isso dormindo, diz ele. Não, responde ela, cansada. Afinal, o assalto à geladeira é um clássico. Devo ter sentido fome. Eu saberia. Tenho sono leve. Acordo sempre que você se vira na cama ou para de roncar. Acordo se Benjamin vai ao banheiro. Posso ouvir quando. Então é você que é sonâmbula. 165, Eric. Isso não é engraçado. Algo me acordou e a porta da casa estava aberta. Ela fica em silêncio, sem saber se deveria ter contado. E eu senti cheiro de cigarro na cozinha, diz ela finalmente. Eric ri. As bochechas de Simone ficam vermelhas de raiva. Por que está rindo? Vamos lá, Sixa. Um dos vizinhos provavelmente fumou junto ao exaustor da cozinha. Quer dizer, o prédio inteiro tem o mesmo sistema de ventilação. Ou uma pessoa má fumou nas escadas sem pensar. Será que você não pode ser menos condescendente? Interrompe Simone. Ele tenta tranquilizá-la. Simone, por que não acredita que alguém esteve aqui? Pergunta ela com raiva. Depois de toda aquela porcaria que saiu nos jornais sobre você,
Os telefonemas anônimos. Não me surpreenderia se algum lunático tentasse entrar aqui. Pare com isso. Não faz sentido. Quem entraria em nosso apartamento, abriria a geladeira e o freezer e fumaria antes de simplesmente ir embora. Ele joga o pano de prato torcido de novo no chão e volta a enxugar o piso com o pé. Não sei, Eric. Não sei, mas foi o que alguém fez. Calma, diz Eric, irritado. Calma. 166. Pare de criar confusão. Estou certo de que encontraremos uma explicação simples. Eu pude sentir que havia alguém no apartamento quando acordei, diz ela em um tom baixo. Ele suspira e sai da cozinha. Simone olha para o pano cinza, imundo, que ele estava usando. Benjamin entra e senta em seu lugar habitual. Bom dia, diz Simone. Ele suspira e fica sentado lá com a cabeça nas mãos. Porque você e papai sempre mentem sobre tudo. Não mentimos, diz ela. Até parece. O que faz você pensar que mentimos? Ele não responde. Você está pensando no que eu disse no táxi voltando. Estou pensando em muita coisa, diz ele alto. Não precisa gritar comigo. Ele suspira. Esqueça que eu disse qualquer coisa. Não sei o que vai acontecer entre mim e seu pai. Não é tão simples assim, diz. Talvez estejamos apenas nos enganando, mas isso não é o mesmo que mentir. Segundo você, retruca ele com a voz baixa. Há mais alguma coisa incomodando você? Por que não há nenhuma fotografia minha de quando eu era pequeno? Claro que há, responde ela com um sorriso. Não de quando eu era bebê, retruca. 167. Bem, você sabe que eu tive um aborto. É que ficamos tão felizes quando você nasceu que nos esquecemos de tirar fotografias. Sei exatamente como você era. Tinha orelhas enrugadas. Pare, grita Benjamin, e sai apressado para o quarto. Eric entra na cozinha e coloca um analgésico em um copo d'água. O que há com Benjamin? Pergunta ele. Não tenho ideia. Eric bebe a água junto da pia. Ele diz que mentimos sobre tudo, conta Simone. Todos os adolescentes acham isso. Faz parte do jogo, diz, dando um arroto abafado. Eu mencionei a ele que vamos nos separar. Conta ela. Como você pode fazer algo tão idiota? Eu só disse o que estava sentindo na hora. Que merda. Você não pode pensar só em si mesma. Não sou eu quem está fodendo com estudantes. Não sou eu que tomo uma montanha de comprimidos porque. Cale essa maldita boca. Ele grita. Você não sabe de nada. Sei que está tomando analgésicos violentos. E o que isso tem a ver com você? Diga. Eric, você sente dor? Eu sou médico. Acho que estou em posição um pouco melhor para avaliar. Pare de tentar me enganar. O que você quer dizer? Reage ele. Você é um viciado, Eric. Não fazemos mais sexo porque você está sempre apagado. 168. Talvez eu não queira fazer sexo com você. Corta ele. Por que iria querer quando você é tão infeliz comigo o tempo todo? As ofensas pairam no ar entre eles, quase palpáveis. Será que essa é a sensação de dizer o indizível? Deveria ser mais libertadora, mais profunda. Deveria levar a algo mais substancial. Então é melhor nos separarmos, diz ela. Tudo bem. Ela não consegue olhar para ele. Simplesmente sai da cozinha devagar, sentindo a tensão e a dor na garganta, as lágrimas brotando nos olhos. Benjamin fechou a porta do quarto, e a música é tão alta que as paredes e as portas tremem. Simone se tranca no banheiro, apaga a luz e chora. Que merda! Ela ouve Eric gritar no corredor antes de a porta da rua abrir e fechar novamente. Capítulo 30. Sexta-feira, 11 de dezembro, manhã. Ainda não são 7 horas quando Joanna Lina recebe um telefonema da doutora Daniela Richards. Ela diz que, em sua opinião, Joseph é capaz de lidar com um interrogatório breve. Enquanto entra em seu carro para ir ao hospital, Joanna sente uma leve dor no cotovelo. Pensa na noite anterior, em como a luz azul das viaturas banhou a fachada do prédio de Sohrab Hamadani, perto de Tantolunden. O homem com corte de cabelo infantil cuspiu sangue, com a voz pastosa. Resmungou sobre sua língua enquanto era conduzido para o banco de trás do carro. Ronnie Alfredson e seu parceiro foram encontrados no abrigo do porão do prédio. Haviam sido ameaçados com facas e trancados, e depois os homens levaram a viatura até outro prédio, deixando-a no estacionamento de visitantes. Joanna entrará no prédio de novo, tocará a campainha de Sohrab, mais uma vez falando pela abertura para correspondência. Dissera que seus guarda-costas haviam sido presos e que a porta do apartamento seria derrubada a menos que ele a abrisse imediatamente. Após um instante, Sohrab o deixará entrar. Era um homem pálido, com os cabelos presos em um rabo de cavalo. Estava ansioso, os olhos vasculhando a sala. Mas pediu que Joanna se sentasse no sofá de 170 couro azul, ofereceu uma xícara de chá de camomila e se desculpou pelos amigos. Realmente lamento por tudo isso. Eu tive alguns problemas nos últimos tempos, preocupado com a minha segurança. Por isso arrumei guarda-costas. O que o deixa preocupado com a sua segurança? Perguntou Joanna,
tomando chá quente. Alguém está atrás de mim, disse, levantando-se e olhando pela janela. Quem? Soram continuou de costas para Joanna e disse, em tom neutro, que não queria falar sobre aquilo. Sou obrigado. Não tenho o direito de permanecer calado. Você tem o direito de permanecer calado, admitiu Joanna. Soram deu de ombros. Então vá embora. Talvez eu possa ajudar se você falar comigo, arriscou Joanna. Isso já lhe ocorreu? Muito obrigado, disse Soram, ainda virado para a janela. É o irmão de Evelyn quem? Não. Não foi Joseph quem veio aqui? Ele não é irmão dela. Não é irmão dela. Quem é ele? Então, como posso saber? Mas não é irmão dela. É alguma outra coisa. Depois disso, Soram ficou desconfiado e nervoso novamente, dando respostas evasivas às perguntas de Joanna. Após deixar o 171 apartamento, Joanna pensou no que Joseph poderia ter dito a Soram. O que havia feito? Como conseguirá assustá-lo para que ele revelasse onde Evelyn estava? Joanna estaciona na frente da unidade de neurocirurgia, passa pela entrada principal, pega o elevador para o 5º andar, percorre o corredor, cumprimenta o policial de plantão e entra no quarto de Joseph. Uma mulher atraente está sentada na cadeira ao lado da cama. Ao se levantar e se apresentar, ela olha para Joanna com uma expressão que ele considera charmosa. Lisbeth Carlen, diz. Sou assistente social. Serei a advogada de Joseph durante este interrogatório. Excelente, diz Joanna, apertando sua mão. Você está comandando o interrogatório? Pergunta, com interesse. Sim. Desculpe-me. Meu nome é Joanna Lina e sou do DIC Nacional. Conversamos pelo telefone. Em intervalos regulares, há um barulho alto de borbulhas no tubo de drenagem bulo, colocado na pleura perfurada de Joseph. O dreno substitui a pressão natural que deixou de existir, permitindo que o pulmão funcione. Lisbeth Carlen diz em voz baixa que a médica explicou que Joseph precisa ficar deitado absolutamente imóvel por causa do risco de novas hemorragias no fígado. Não tenho intenção de colocar a saúde dele em risco, diz Joanna, pousando o gravador na mesa, ao lado do rosto de Joseph. Ele aponta de maneira interrogativa para o gravador e Lisbeth assente. Ele liga o aparelho e começa descrevendo a situação. Hoje é sexta-feira, 11 de dezembro, 8h15 da manhã, e Joseph é que está sendo um 72 ouvido para que tentemos descobrir novas informações. Depois relaciona as pessoas presentes no quarto. Olá, diz Joanna. Joseph olha para ele com olhos pesados. Meu nome é Joanna. Sou detetive. Joseph fecha os olhos. Como se sente? A assistente social olha pela janela. Consegue dormir com aquela coisa borbulhando? Pergunta ele. Joseph assente com um gesto lento de cabeça. Sabe por que estou aqui? Joseph abre os olhos. Joanna espera, observando seu rosto. Houve um acidente, diz Joseph. Minha família inteira estava em um acidente. Ninguém contou a você o que aconteceu? Pergunta Joanna. Talvez um pouco, responde, quase sem voz. Ele se recusa a ver um psicólogo ou um terapeuta, conta a assistente social. Joanna pensa em como a voz de Joseph era diferente sob hipnose. Agora ela é frágil, quase inexistente, mas ainda assim ponderada. Acho que você sabe o que aconteceu. Você não tem de responder, diz Lisbeth Carlen rapidamente. Você tem 15 anos, continua Joanna. Sim. O que fez no seu aniversário? Não consigo lembrar, responde Joseph. Ganhou presentes. 173 assistia à TV. Foi ver Evelyn? Pergunta Joanna em um tom neutro. Sim. No apartamento dela? Sim. Ela estava lá? Sim. Silêncio. Não, não estava, diz Joseph, hesitante, mudando de ideia. Onde estava então? Na cabana, responde. É legal lá. Na verdade, não. É aconchegante, acho. Ela ficou feliz ao vê-lo. Quem? Evelyn. Silêncio. Você levou alguma coisa? Um bolo. Um bolo. Estava bom? Ele balança a cabeça afirmativamente. Evelyn gostou dele. Prossegue Joanna. Sempre o melhor para Evelyn. Ela lhe deu um presente? Não. Mas talvez tenha cantado para você? Ela não quis me dar meu presente, diz ele em um tom de mágoa. Foi o que ela disse? Sim, foi, responde ele rapidamente. 174, por quê? Silêncio. Estava com raiva de você? Pergunta Joanna. Ele assente. Ela estava tentando levar você a fazer algo que você não queria. Pergunta Joanna calmamente. Não, ela, diz Joseph, sussurrando o resto. Não consigo ouvi-lo, Joseph. Ele continua a sussurrar, e Joanna se inclina mais para perto, tentando ouvir. Aquele filho da puta, grita Joseph em seu ouvido. Joanna recua e esfrega a orelha enquanto caminha ao redor da cama. Ele tenta sorrir. O rosto de Joseph está pálido. Eu vou encontrar aquele maldito hipnotista e morder o pescoço dele. Vou caçá-lo, ele e sua. A assistente social vai até a cama rapidamente e tenta desligar o gravador. Joseph, você tem o direito de permanecer calado. Fique fora disso, interrompe Joanna.
Ela olha para ele com expressão nervosa e diz com a voz trêmula: antes de começar o interrogatório, você deveria ter informado. Errado. Não há leis regendo este tipo de interrogatório, diz Joanna, erguendo a voz. Ele tem o direito de permanecer calado, é verdade, mas eu não sou obrigado a informá-lo desse direito. Nesse caso, eu peço desculpas. Sem problema, murmura Joanna, voltando-se para Joseph. Por que você está com raiva do hipnotista? 175. Não tenho de responder às suas perguntas, diz Joseph, tentando apontar para a assistente social.